Bem-vindos a mais um episódio do Valid Talks. Hoje temos connosco um rapaz que é humorista, ator, apresentador, que tem uma carreira na comédia, nasceu em Évora e fez a sua vida, a sua carreira na comédia. E vamos tentar perceber um bocadinho quais foram os desafios dele, as superações e um bocadinho da história dele. Temos connosco Vasco Correia. Olá, Vasco. Tudo Então, bem? obrigado. Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite, estás aqui connosco e de trazeres mais valor ainda daquilo que já temos tido aqui. Agradeço-te por participares. Não é que agradeço o convite. Não sei o que é que as pessoas vão achar desta bela entrevista que vamos aqui fazer, mas eu é que agradeço teres-te lembrado e pá, tudo aquilo que são projetos novos a aparecer aqui na zona também se puder apoiar. Sim, acho que sim, acho que sim. Acho que é fundamental nós desenvolvermos aqui um bocadinho mais a nossa região e pelo menos passarmos um bocadinho a imagem de que é possível, não é? É, acho que sim. Porque, lá está, acho que falta um bocadinho essa ideia às pessoas. Às vezes parece que é o impossível, as pessoas de fora fazem tudo e cá dentro não se consegue. É difícil às vezes, se já está tão enraizado, já é tão cultural, também pelo isolamento a que fomos, digamos que, deixados durante uma série de tempo. Mas a verdade é que as coisas mudaram muito nas últimas décadas e hoje em dia já é possível, mesmo estando aqui, estar fora daqui ao Claro, mesmo claro, tempo. claro. E temos um futuro promissor. Pelo menos eu vejo isso. Eu vejo-nos com um futuro promissor. Eu acho que sim, eu acho que existe essa possibilidade. Cada vez mais tudo aquilo que costuma estar muito tempo escondido, cria determinadas especificidades que depois, quando é descoberto pelo público em geral, tende a ter um crescimento muito grande e muita adesão. E acontece com o canto, por exemplo, né? Claro, claro, claro. Com os bonecos de Estremoz, as mantas, etc. É tudo eh, coisas Aquela que arte eram mais nossas, tradicional, que não é? estavam aqui fechadas e que agora estamos a expor ao mundo nas últimas décadas, lá está aí. E pronto, e está tudo a descobrir uma coisa que para nós existiu desde sempre, não é? É quase Mas que como um tem esse novelo, é valor. quase como um novelo de lã, né? Começas a puxar É, um é fiozinho, depois verdade. começa a vir, e É, começa-se a descobrir mais. é Pá, e isso. isso tem sido giro. Sim, sim, é isso. E é esse potencial todo que existe. Ah, quem é que é o Vasco hoje em dia? Epá, grande pergunta. Nem eu sei responder a isso. Epá, não sei, pá. Sou só um indivíduo que aquilo que me interessa mais é estar bem, basicamente. A minha vida tem sido de muitos contrastes, de muitas, às vezes, zigue-zagues, onde a única coisa em que eu me senti realmente realizado foi trabalhar na comédia nos últimos 15 anos, sensivelmente assim. Pronto, comecei quase há 20, mas os últimos 15 ah, assim de forma mais constante. E, e pronto, e continuar trabalhar na comédia. Não é só isso que eu faço, eu também tenho um day job hoje em dia, porque entretanto retornei um bocadinho aqui mais às raízes depois da Covid. Hum, e fixei-me mais, digamos assim, mas aquilo que me interessa é estar bem, tenho a minha família, faço o que gosto, tenho amigos tanto na comédia como fora dela e estou com todos e estou na melhor fase da minha vida nesta altura. Isso é espetacular de ouvir. Sim. Como é que tu comparas? Tu cresceste em Évora. Sim, é verdade. Cresceste em Évora. E como é que tu comparas Évora da altura em que eras jovem, adolescente, Já estamos a ou falar de anos jovem adulto, 90, anos ou, 90, pronto, início dos anos 2000. aos dias de hoje? Epá, como é que eu hei de explicar isto? Acho que está menos isolada, lá está, a questão pronto, não só das infraestruturas em termos de estradas e não sei o quê, conseguiram ligar mais Évora à- ao centro, à capital, Lisboa, mas obviamente que as tecnologias vieram melhorar isso, mas a grande diferença, eu acho que é isso, nós nessa altura, Évora era muito mais fechada, muito mais isolada, ir a Lisboa era quase como hoje em dia ires a Londres ou ires a Paris, não é? Nós íamos a Lisboa, passávamos a ponte, já ficávamos com aquele nervoso na barriga, epá, era tudo Tudo diferente, grande, né? tudo enorme, e passávamos uma estrada, tinha 2 estádios, um de cada lado, e pá, isto, a gente só tinha um Campo Estrela, né? E portanto,
O Campo Estrela e o Estádio da Juventude também, desculpa. Exatamente, os Santos Miranda. Não sejas virando. Senão vou já a ser atacado. Não vamos fazer aqui, não vamos fazer assim. Por pessoas acima dos 70 anos. E portanto, a grande diferença penso que era essa, ou seja, havia menos contacto com, com Lisboa, com o centro das decisões, nós estávamos muito, muito fechados e muito isolados. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia nós estamos aqui, de repente podemos estar em Lisboa em numa hora e 10. As coisas funcionam muito melhor, podiam funcionar ainda melhor, mas existe essa diferença. E é isso que eu sinto. Eu sinto que nós não estamos tão isolados como estavam. E acabava por acontecer, se calhar, aquela questão de não, quando não se percebe, quando não se conhece, deixamos ao critério da imaginação, não é? Sim. E depois lá está esse espanto de ver uma coisa que não se tem contacto, que hoje em dia para nós é completamente natural, não é? Hoje em dia vê-se em todo lado. Sim, sim, e também e hoje em dia, ainda que o Alentejo seja muito de passagem para pessoas do Norte, para pessoas de Lisboa, para irem ao Algarve, já se começa a redescobrir de outra maneira. E portanto, e essa visibilidade que as redes sociais trouxeram e também que a melhoria das infraestruturas, embora em termos de estradas a gente até tem. Pronto, não vou por aí, mas, Não vamos falar dos buracos, mas, né? mas há uma melhoria nesse aspecto. E, portanto, todos os recantos já começam a ser descobertos que antigamente estavam fora da visibilidade. E, para mim, essa é a grande diferença. Sim. E acho que faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Até porque nós temos tido também muito investimento, temos tido muitas pessoas a virem de fora a investir cá. E, pelo menos tenho essa noção. Sim. E acho que trazem também um bocadinho daquilo que é a visão de fora e lá está. Pronto, e depois tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é isso tudo, né? É trazer muita coisa nova, mais dinheiro, mais investimento, mais tudo, mais crescimento. O lado negativo às vezes é, por exemplo, tu queres encontrar um restaurante assim mais média gama, nesta Como é que altura já vocês... começa a ser difícil, né? Mas sabes que eu sinto que Já existem... tudo gentrificado, já está tudo assim Tu muito. tens, parece que a tabela de preços está toda no mesmo nível para todos os restaurantes hoje em dia. Sim, sim. Tu parece que não tens variabilidade, não tens diversidade, não é? Só que depois lá está, depois escolhes, há alguns que têm menos qualidade, que se calhar não têm tanto cuidado no produto ou qualquer coisa, mas o preço é o mesmo. E às vezes é um bocado difícil. Bem, nós aqui sabemos, né? Sabemos Sim, onde é sim, que devemos ir, temos isso, mas sim, mas eu não vejo isso também como uma coisa má. Tu dei esse exemplo, mas para mim eu prefiro muito mais nós termos esta maior ligação e estarmos mais abertos e estarmos. Porque todos nós temos, significa que temos mais oportunidades, todos têm mais oportunidades. E para mim isso é importante, até porque a área em que eu ainda que eu trabalho, a comédia, permite que se estivermos mais visíveis, se, se Évora não for só aquela cidadezinha do interior que ninguém liga, se tiver presença, também acho que traz mais oportunidades para todos. ajuda, É, né? acho que sim. Tu estudaste em Évora? Estudei em Évora. A minha vida sempre Porque foi, eu sempre foi sempre fui cá. em Évora. Sempre foi cá. Tive uma altura em que estive muito próximo de mudar para Lisboa, mas na altura eu já tinha casa cá, pronto, já vivia junto com a Marta. E portanto significava uma grande mudança não só para mim como também para ela, e ela estava muito ligada também aqui aos pais e portanto acabei por nunca dar esse passo. Mas fazia piscinas como tudo, fazia todas as semanas, ia 2, 3 vezes para Lisboa, isso durante, sei lá, quase 10 anos, e não só, e para o Porto e por aí. E portanto sempre estive cá, estudei cá, e fiz toda a minha vida cá. Hum, sim. Tu, esta pergunta era para chegar aqui a um ponto em que queria perceber se, a nível profissional, se foi sempre a tua ambição seguir a comédia? Ou como é que surgiu a comédia? Porque tu estudaste História, não é? E História e comédia, bem, há de ter ali algumas valências no sentido de leitura, se calhar consegues ter um bocadinho mais de argumentação, consegues falar melhor ou explicar melhor aquilo que tu pensas porque estás a ler muito, tens muita leitura, não é? Pá, sim, Cálculo. a história, o curso de história não, digamos que a disciplina de história, não é? De uma forma assim mais abrangente, é uma disciplina estruturante que até quem estuda economia e quem estuda finanças, ou seja o que for, deve ter porque
as coisas são cíclicas e o que acontece hoje, se calhar já aconteceu no século XV, mas de uma forma diferente, em vez de ser com dinheiro, era trocando burros por arroz ou uma merda qualquer assim. Desculpem, disse mais neira. Tem pis? Tem Ah, tudo. desculpa. É, Mas à enfim, vontade. mas a história, porque tem uma componente de análise e de pesquisa e de interpretação de documentos e de factos e de acontecimentos que te ajuda depois a compreender uma série de outros quadrantes. Mas não tem nenhuma ligação específica. Eu fui para a história porque sempre gostei um bocadinho de história, mas porque não tinha matemáticas na altura. E eu sempre fui pelo mais fácil. Sempre pelo aquilo que fosse mais fácil eu ia. A comédia surge porque eu, eh, eu venho um bocado da geração do Levanta-te e Ri da primeira série, que aconteceu ali, acho que acabou em 2006, 2007, e eu começo pouco tempo depois. Ah, e eu fiquei um bocadinho, digamos que, impressionado ou influenciado por isso. Porque também, na altura em que eu era mais novo, não tínhamos tanto contacto com o stand-up como existe agora. Aliás, eu quando comecei, não havia aquele hábito, que ainda agora não há muito, mas já começa a haver, de ir ver stand-up. Por exemplo, tu não ias a um bar ver stand-up. Tu ias ver um determinado comediante que tu conhecias. Olha o Nilton, vou ver o Nilton. Não, olha o Bruno Nogueira, vou ver o Bruno Nogueira. Não ias ver stand-up, não ias ver três malucos ou quatro malucos num bar a dizer coisas porque achavas que aquilo ia ser uma porcaria. Hoje em dia, há uma certa democratização da comédia, a Netflix ajudou muito nisso. Tu tens especiais de comédia toda a gente, de vários tipos, de humor negro, humor disto e daquilo, e portanto as pessoas já estão mais familiarizadas e já vão. Olha, há stand-up naquele bar, olha, gosto, vou lá ver, sabe? E tu não sabes quem é que lá vai, são gajos que estão a começar. E portanto, na altura, não havia nada disso. Eu vi um bocadinho influenciado pelo o Levanta-te e Ri. E o Hermano José, em 2005 ou 2006, já não me lembro, fez um concurso. Ele tinha dois estabelecimentos noturnos nas docas de Alcântara. Um chamado o Café Café, que era um restaurante, e o outro por baixo era os Bastidores, que era tipo mais já bar. E tinha mesmo aquela vibe de clube de comédia. Tinha um palco, tinha assim mesas e tal, não sei o quê. E o gajo lançou aí um concurso de stand-up. E eu Porque concorri, não? pedi-me uma câmara emprestada, porque tínhamos de mandar um vídeo. Pedi uma câmara emprestada a uns amigos e deixa-me lá mandar umas parvoices. 1 minuto, ou que era. Mandei aquele vídeo. Chamaram-me. Eu depois mais tarde vim a perceber que não foi bem porque aquilo tinha sido bom, foi porque eles tinham pouca gente. Como normalmente acontece. Como normalmente acontece. A gente na vida depois é que vai percebendo. Se calhar eu fui selecionado porque não Mal te tinham verem por ninguém. bem. Não tinham ninguém. Por isso é que me chamaram. Mandei aquilo, chamaram, fui lá, foi o meu primeiro contacto. E chego lá e eu fui com mais três, mais dois outros concorrentes. E chego lá a pensar que todos iam como eu, a primeira vez que iam fazer, porque eu não fazia ideia que havia mais gente a fazer isto noutros pontos, pronto, nos bares. E no Porto já se fazia, no Porto já existia essa tradição de fazer stand-up ou contar anedotas nos bares, já desde há mais tempo, dos anos 90. Em Lisboa também mais ou menos, mas lá está, aquele isolamento. Eu sabia lá o que é que se fazia disto, sabia o que se fazia no Levanta-te e Ri. Isso até era uma altura que na televisão havia muito aqueles concursos de anedotas, havia o Fernando O Fernando Rocha, Rocha apareceu nesses concursos, exatamente. o Unas, com o Cabaré da Coxa, Também, também, né? sim, não, Nilton, pois Bruno é, Nogueira, pois é, pois é. e eram, Sim. estavam assim muito fortes Sim, aí. e depois, o primeiro grande contacto que Portugal teve com o stand-up foi o Levanta-te e Ri, que teve Exato, exato. esse boom brutal e que lançou esses dinossauros no bom sentido, não é de sejam velhos ou uma coisa assim, é porque, pronto, são pessoas já que andam nisto há muito tempo. Hum, e portanto, eu não sei, lá fui eu, começo a ver os primeiros dois que entraram, eram gajos já muito abatidos, arrebentaram a sala e eu, minha nossa senhora, o que é que eu me fui meter? Fui à Depois casa disto, de o que é banho, fácil, não é? fui à casa de banho, tive que ir fazer o número 2 porque estava mesmo mal. Quando voltei, lá fiz os meus, sei lá, 10 minutos, de repente foram 4 ou 5, porque tu, pronto, quando começas, tens aquilo idealizado, pensas É que para tens ali despachar. as pausas para as pessoas rirem, as pessoas não riem. Não.
Tu tens que Tu tens de seguir. preencher. Ou te esqueces de uma e, portanto, de repente já são 5 minutos, já é metade do tempo. Aquilo não me correu lá muito bem, mas eles chamaram-me uma segunda vez. Lá está, mais uma vez, não deviam ter muita gente. Chamaram-me uma segunda vez, fui outra vez, aí já me correu melhor. E fui à semifinal, mas depois acabei por ficar pelo caminho. E na altura aquilo bateu-me forte, porque eu senti mesmo ali o baque. E depois até me lembro de uma cena muito que me ainda está muito presente, que foi, eu não passei depois, à final, digamos assim, e estava sentado na minha mesa com a minha namorada, e estava a sentir mesmo muito, muito mal, e ao lado no bar estavam todos os que tinham passado. Portanto, os bons, os melhores, eu só queria estar naquele grupo. E aquilo ficou ali. Pronto, aquilo acabou por não me correr assim fantasticamente. Porque o prémio nesse concurso chamava-se Morrer a Rir. Era ir ao Herman Sick, na altura, a fazer 1 minuto de stand-up. E pronto, depois os vencedores acabaram por ir. As coisas foram continuando, depois juntei-me ao António Raminhos, pronto, que mais ou menos já toda a gente conhece, né? Porque ele também estava a começar na altura, e ao Carlos Moura, que eram pessoas que estavam a começar na altura. Mais tarde acabei por vir a ser amigos de todo aquele grupo, e todos aqueles daquele grupo acabaram por deixar de fazer, e eu fui o único que continuei e ainda consegui fazer mais qualquer coisa disto, digamos assim. Mas esse momento foi decisivo, porque para mim eu disse, não pá, isto não... Isto pode ser assim, não Foi pode ficar difícil, por tive aqui. muitos meses, porque depois tive uma crítica muito negativa, até por parte do Herman nessa noite, e aquilo ficou cá, e depois mais tarde ainda vim a partilhar o palco com ele, num festival de comédia. Mas disseste Mas assim, estás a ver? Estás a ver? não fiz isso porque se eu tivesse tido mais situações em que estava com ele, tinha falado desse episódio. Mas na altura não se proporcionou, e depois acabei por não... Mas só o facto de depois já ter estado com ele, Claro. na altura, Para ti já chegou a validação, não é? e pronto, e ter sido ali, e ele até me ter elogiado depois nessa vez que nós partilhámos o palco num festival, para mim já significou um mundo. Já disse fogo. Pois. Agora já me posso retirar, já estou. Mas pronto. Mas estás a ver, é giro isso aí, e tu a associar esta situação, porque tu disseste todos os que venceram, ou todos os que ficaram ao topo, deixaram de fazer e de praticar a comédia, Sim, né? de forma, ou pelo menos não... Ativa, né? Se calhar. Sim, eu acho que não chegaram a estar tão a fazer tanto, e eles são meus amigos, ainda falamos muitas vezes. O Sandro Pires, o Gustavo Vieira, pronto, são a malta que ainda vai fazendo, mas acabou por não ser tão consistente, ou não estar tão Isto é, o que ligada. eu queria aqui destacar é que efetivamente, geralmente é assim que acontece em qualquer área, que é quem vem debaixo da rejeição, né? E que quer mesmo aquilo, que luta mais, ou que teoricamente se esforça mais para chegar, porque efetivamente eles já tinham vencido aquela parte. Para ti foi mais difícil, tiveste de esforçar mais para chegar lá e dizer assim, não, e quer mostrar o contrário. Geralmente quando acontece isso é quando tu consegues chegar mais longe. É. Se há coisa que tu tens que saber, saber quando entras no mundo do espetáculo, seja cantar, seja whatever, a não ser que tu tenhas um crescimento brutal e que as coisas te corram todas bem e tenhas um talento de tal forma espetacular que aquilo nada te corre mal, é a capacidade de lidar com o não. Aliás, em muitas das entrevistas que se fazem à malta que está na comédia, muitos dizem que nem eram o gajo mais engraçado do grupo. Há sempre um gajo qualquer que era mais engraçado do que eles. Só que a forma de tu depois conseguires não só lidar com a rejeição, teres também aquele fascínio daquela área especificamente, e também saber estruturar depois a forma como vais apresentar as coisas, porque há pessoas que acham que isto é só chegar lá e então como é que é e tal. Então, gordo, estás aí, não sei o quê. É bem assim, né? Claro. Até o Sim, improviso. tens de ter ali alguma coerência no Sim. texto, né? Até o improviso, os comédia à la carte, vou revelar um segredo, se calhar, não sei, que é nem a comédia de improviso, por exemplo, os comédia à la carte, vão para o palco, é improviso, mas 80% daquilo não é improviso. Aquilo que eles fazem já te dão uma premissa que tu sabes que aquilo provavelmente vai resultar em uma resposta que eles querem, ou Exatamente. A ou B, ou Cria-se o caminho para. ou já usaram aquelas coisas tantas vezes que sabem quase todos os cenários que vão apanhar e, portanto, sabem como reagir. Portanto, o improviso acaba Sim, por ser pouco.
E acontece como nós falámos aqui ainda há pouco, aqui no off, né? Eu estava-te a explicar que tenho aqui umas perguntas guias, mas efetivamente, lá está, temos de saber para onde é que vamos guiar as pessoas e para onde é que vamos guiar o público. Senão. É isso. E portanto, saberes depois também como é que hás de estruturar tudo isto, hum, faz com que às vezes não seja propriamente a pessoa mais engraçada do grupo que depois vença, mas é aquele que tem mais capacidade de rejeitar ou não, desculpa, de aceitar a rejeição, porque às vezes nem é o facto de sermos tão obstinados que queremos, é tipo, a gente não sabe fazer mais nada. tipo, se tu falas com um gajo, um comediante qualquer, não sabe arranjar um store, não sabe arranjar uma torneira, não. Tipo, ainda chama o pai de 70 anos para ir lá. Olha, vê lá que tenho aqui a torneira de coisa a pingar. Tu estás a falar nisso, Não lembrei-me do sabes Nuno fazer Marco, não nada. sei porquê. Exato, não sabes fazer Porque mais nada. A ele única coisa que exterioriza sabes muito é isso. tipo, olhares para aquilo que é menos óbvio e realçares o menos óbvio, ou tipo, eh, mais ou menos pensares como é que a esmagadora da maioria das pessoas pensam, e portanto tu entendes essa psicologia e consegues depois transformá-la em palavras que as pessoas todas se identifiquem, mas isso, objetivamente, não se traduz em saber fazer nada, estás a ver? Exato, exato, E exato. Estou a portanto, perceber. acaba por ser tipo, é esse indivíduo que de outra maneira andava aí aos caídos a pedir, ou entrega à droga, de alguma forma conseguiu transformar isso noutra. E tu vês assim, imagina, tu estás a falar nisso, mas existem casos que tu conheças que efetivamente do nada surgiram assim, sem contexto nenhum, né? Sem contexto. Que Bem, tenham dado em em comediantes, digamos assim. comediantes, sim. Olha, eu? Pois, lá Não, está. sim, mas Mas assim de uma forma mais destacada, que tu consigas dizer assim, não, este gajo foi mesmo. epá, não sei. Talvez o Raminhos tenha sido. Ele, na verdade, era para ser jornalista. Ele até iniciou a carreira como jornalista. Não sei se estou a responder bem à tua pergunta, mas ele acaba por começar na comédia porque, ele já contou isto uma série de vezes, o jornal em que ele trabalhava na altura, a Capital, faliu. Então ele teve que. Pronto, também já tinha assim eh, uma certa queda para, para a parvoíce, se calhar, não é? Mas a coisa acaba por ter que pegar, porque ele fica sem trabalho e já tinha contas para pagar. E portanto a coisa começa aí, começa a fazer open mics, começa a fazer espetáculos, começamos a organizar um grupo de comédia na altura chamado o Sindicato, em que juntou várias pessoas, algumas delas, lá está, o António Raminhos, o Carlos Moura, que embora o nome não seja assim muito conhecido, mas a cara toda a gente conhece, era uma presença também assídua no Levanta-te e Ri. O Guilherme Fonseca, que também é bastante conhecido agora, que faz parte da equipa do Ricardo Araújo Pereira do Isto é Gozado, quem trabalha, também fez parte desse grupo. O Pedro Ribeiro, que trabalha na Antena 1, também faz muitas coisas. O Guilherme, acho que o conheci. Eu acho que ele fazia parte do Roda Boda Fora, não fazia? Deve ter feito, sim. Ele andava muito com esse grupo, com o Daniel, Pois. o, Eu acho que eu conheci aí. e o Pedro Conheci, Sousa e pronto. mais uma série de Assisti. malta nova. Ahm, e portanto, a partir daí começa também a carreira dele e a ascensão e portanto, a utilização muito inteligente das redes sociais e pronto. E é isso. E pegou ali muito. Ele, quando pegou ali na questão das filhas. Sim, 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 sim. Porque é uma coisa que muita gente se identifica, né? Exatamente, exatamente. As Aquela pessoas relação que tens com identificam-se. com os teus filhos, Identificam-se. E acho em que. que ele acaba por. Pois também foi muito criticado por isso, por expor, digamos assim, os filhos nas Exato, redes sociais, exato, tens os extremos, né? mas ele começa numa altura em que ainda as redes sociais ainda eram um bocadinho familiares, ou seja, não existia agora qualquer coisa que tu ponhas nas redes sociais que seja mais particular. Se há alguma coisa que tu dizes que é um bocadinho fora, vão logo agarrar naquilo que tu fizeste para te escavacar e pronto, para usar contra ti. Como é que E vocês reagem com isso? Imagina, como é que. Nós temos aí muitos casos e hoje em dia existe muito essa questão e esse debate do que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, o que é liberdade de expressão e o que é que não é. Eu costumo ouvir muito o Ruben Branco e o Ruben Branco diz que se está num espetáculo pode dizer o que quiser, porque lá está preparado para e está a falar para um público. Não é? Se estás em contextos diferentes, portanto tudo varia muito os contextos, calculo eu. sim, sim, sim. Ah, Não, como é que vocês.
Há várias formas, a maior parte, como é que eu ia dizer? Há muita gente que vê de uma maneira, outros veem de outra. Mas todos nós acho que somos coerentes nisso, em que é um bocadinho essa a lógica, que ah, é um bocado aquela frase, já que é quase uma frase feita, que é tipo, eu posso não concordar com aquilo que tu dizes, mas lutarei até à morte pelo teu direito de o dizeres. Evidentemente que há pessoas que têm uma forma de olhar para a comédia e para o poder que a comédia te dá, enquanto o uso que tu fazes da palavra e sendo a comédia ou o humor, como quiserem, uma arte muito subversiva e muito contra a cultura, e por isso é que normalmente os poderes nunca, não gostam muito de humoristas, têm sempre esse alvo favorito, porque os humoristas dizem sempre coisas que Verdades metidas ali no meio de. que é tipo. Os grandes poderosos têm sempre medo de palavras. Ai, Por isso é, palavras. por isso é que temos Este hoje senhor em disse uma dia. palavra. Por isso é que temos hoje em dia muita gente a chamar o seguimento woke ao Ricardo Araújo Pereira, não é? Certo, exatamente. Porque há muita coisa que ele diz, e não quer dizer que esteja de um lado ou do outro, nem tem nada a ver com isto, né, na nível político, mas há muito isso, essa crítica associada à política. Exato. Por isso é que eu estava a dizer, há pessoas que fazem um uso de uma maneira, outras fazem de outra, mas acho que todos nós temos essa noção, que é, a gente pode não gostar da forma como um humorista uh, usa, ou o tipo de material que usa, ou o tipo de alvos que usa, mas acho que se perguntares a qualquer um, ninguém vai dizer, ele não pode dizer aquilo. Não. Pá, o público depois é que faz a sua seleção. As pessoas é que fazem a sua seleção. E, portanto, aquilo que nós não gostamos é de sermos, existir agora a tal política do cancelamento, não é? Agora está a cair um bocadinho já Em em desuso, né? desuso, mas esteve aí forte aí há 2, 3 anos. Mas, se não gostas, não ouves. Está bem? Vai lá a tua vida. Agora, o que faz, tu é que deves saber qual é o caminho que tu queres seguir e o que é que tu queres hum, a fazer. Sendo que há uma coisa que é fundamental, que é nunca podes deixar, pelo menos, de ter piada naquilo que fazes. O objetivo deve ser esse. O principal objetivo deve ser Tens de ter fazer alguém piada. rir, não é? Senão, Se queres discursos motivacionais, pá, isso o Gustavo Santos faz muito disso. isso, gosto muito. Portanto, Estou a brincar. É giro, mas, é mas, giro. não, mas também podem gostar, E acho, que o mas Gustavo, e acho que o Gustavo também vai um bocadinho para a piada, para o humor. sei lá, já nem sei. Até ele nem é muito discursos motivacionais, é mais de teorias da conspiração. Mas tu Mas sabes, pronto, mas existe isso. A comédia tem que ser comédia. Tu tens que ter, podes ter ali alguma ideia mais, que seja um bocadinho mais, pronto, mais de motivação, ou uma ideia que seja, ah, que parece que estás a dar ali algum sermão, mas nunca podes deixar de ter piada. Tens de ter sempre ali alguma coisa que tenha piada, porque senão deixa de ser comédia. claro. Tu não achas que eu tenho muita ideia que as pessoas ofendem-se, muitas vezes ofendem-se e tomam as dores do outro. E daí é que vem essa crítica e essa censura, porque eu estou a ouvir alguém a falar, por exemplo, sobre caiu um telhado em Leiria. Estou-me a lembrar agora de uma piada que fizeram sobre isso, num contexto de comédia, lá está, e houve uma crítica tremenda, mas foi a própria pessoa, o próprio dono da casa, que partilhou essa ideia com o comediante para falarem sobre isso. Mas a pessoa que está de fora é que está a levar aquilo a peito e está a sentir umas dores que não tem de sentir. Claro. Isso é o habitual. Isso será o mais comum, calculo eu, não é? Há sempre os guardiões da moral e os guardiões da verdade, que querem sempre defender aqueles que muitas vezes nem precisam de ser defendidos. Lá está. Olha, há bocado, lá está, em off estávamos a falar de teoria de Alcácer. Eu fui a Alcácer fazer um espetáculo com o Raminhos, com o Borges, com o Serafim e a Ana Arbentinha. Era um espetáculo de solidariedade para angariar fundos Depois para a reconstrução. para a não é? reconstrução. A associação chama-se Reerguer Alcácer e, portanto, recolhe donativos para ajudar a reerguer Alcácer. E nós fomos lá fazer isso. E uma das coisas que... qual é o tema tabu? É logo as cheias, não é? Não se pode falar Claro, das cheias. claro. Mas uma das coisas que nós fizemos, pelo menos eu acho que fui o único que falei disso, porque normalmente tenho sempre um bocadinho mais esse atrevimento, foi
perguntar-te, já se pode falar nisto ou não? E quando estava em palco, aquilo tinha, sei lá, umas 300 pessoas ou 400 pessoas, já nem sei, mas todos eles disseram, sim, sim, pá, sim. Ou seja, eh, aquelas pessoas que sofreram aquela catástrofe são as primeiras que têm já vontade de rir sobre aquilo. E portanto, pronto, e eu perguntei a quem é que tinha casas na altura, quem é que tinha casas à beira-rio, se estava ali alguém, pessoas que tinham casa à beira-rio, e as pessoas disseram assim, e eu, epá, eu percebo a tua dor, mas também já era a altura de deixares as outras pessoas que moram mais acima terem casa à beira-rio. Exato. E todos riram, e em especial essas pessoas que tiveram a casa inundada. Claro, claro, claro. Ai não, e o Serafim também acabou por depois gozar também com a situação. Mas, Mas foi aceito, foi bem aceito. mas é isso, sabe? Porque as pessoas. Dá-me a sensação que as pessoas já viveram tanto o problema em si que se calhar é tipo um alívio e uma lufada de ar É verdade, fresco estar a brincar um bocadinho com uma é verdade. situação que já passou e que se calhar lhe custou tanto, né? Acaba por ser. Porque lá está, porque muitas vezes, e fala-se muito também que os comediantes fazem isso, ah, às vezes a superar certos momentos difíceis através de comédia. Uhum. Né? Mas depois também tens aí uma coisa que é, às vezes a luta tem que ser igual, que é, por exemplo, o Bruno Nogueira teve um programa, epá, já não sei se há uns 2 anos talvez, nem sei o nome, mas em que convidava pessoas passava tempo com pessoas com deficiência. E depois acho que passava o dia com elas, fazer algumas atividades e tal, e depois trazia-se um bocadinho à tona as situações cómicas dessa incapacidade que as pessoas têm face àquilo que são os desafios do mundo real. E, e depois no final do programa, salvo erro, era intercalado, tinha momentos num auditório, em estúdio, vá, em que ele fazia piadas e a pessoa também estava lá. Pronto, e acho que era. E Isso não me todos lembro, riam não e me lembro. a própria pessoa também o fazia. Mas essa luta luta, chamemos, acaba por ser igual porque tu estás a convidar a pessoa para E a pessoa está a fazer parte daquele fazer parte contexto, né? disto. E, portanto, e qualquer pessoa que tenha uma incapacidade, uma deficiência, qualquer coisa, depara-se com coisas do dia a dia que ela própria diz assim: pô, se calhar elas são eles que têm mais humor negro, até porque vivem e coisas que a gente nem nos passa pela cabeça. E tu consegues fazer ali uma piada e englobar e ao mesmo tempo sensibilizar, que é das coisas, pá, isso é das coisas principais. Tu consegues, através da piada, mostrar os problemas que existem. Lá está o que estávamos a falar. Não é? O que eu já não gosto, mas não impeço que os outros façam, o que eu já não acho às vezes leal é quando se faz só a coisa mais gratuita para o choque do que propriamente para ter piada. E agora já começa a existir algumas pessoas que preferem o choque do que a coisa ter de facto alguma piada. Mas tu não sentes que isso é pessoas que querem exposição à força toda, Evidentemente. não é? Porque se tu fores, não chegas a lado nenhum, mas se tu estiveres nas bocas do mundo, Eu sou sincero, digo uma coisa. Eu aqui, com este projeto, não tem nada a ver com comédia, ou pode ter ou não, depende da visão de cada um, né? Ah, mas é uma coisa mais relaxada, mais livre, mais aberta, mais simples. Eu sinto muito essa questão de. Eu podia estar aqui a convidar pessoas com as vidas completamente destruídas ou que tiveram. Ou seja, com momentos que se calhar seriam muito mais chamativos. E tenho pessoas que me aconselham: olha, leva este porque aconteceu isto assim assim. Mas às vezes as pessoas seguem um caminho ideológico que é completamente. Não é isso que se quer, não é? O que nós queremos não é uma exposição da pessoa, não é a pessoa expor-se aqui e chegar e contar todos os problemas da vida e só porque sim. Não, nós queremos que a ideia que sai daqui é uma ideia de que, primeiro, a pessoa não vai ser criticada nem exposta numa situação que ela não quer estar, porque não faz sentido. Epá, e tirar aqui algum benefício disto. Estás a ver? Ou seja, tirar um bocadinho essa ideologia do é a qualquer custo que a gente vai crescer. Que é o que acontece muito hoje em dia. E sim, sim. sinto muito isso. E- Que é e- isso que tu a- estás a dizer. até o próprio Daniel Oliveira é muitas vezes criticado pelas entrevistas serem demasiado. Lá está, são Profundas, não é? demasiado profundas, mesmo de propósito para trazer esse sentimentalismo. Mas se for doseado, Mas eu até acho que ele faz isso sim, de sim, uma sim, sim, forma sim. completamente bem Sim, às feita. vezes Não é? depois também a crítica também é tudo aquilo que mexe, as pessoas Epá, criticam. pois. Mas há muita gente que depois também para.
esse sensacionalismo, o coitadinismo, O vão vitimismo. buscá-lo que é para as pessoas verem. Mas lá "Olha, está olha, sempre a olha." meterem-se a dor, a sentirem a dor do outro, não é? A sentir a dor. Não devias estar a fazer isto, coitadinho, estás a fazer isto. Mas porquê? Eu detesto que chamem coitadinhos às pessoas. As pessoas, epá, eu acho que, posso estar aqui a dizer uma grande baboseira para certas pessoas, eu acho que ninguém deve ser um coitadinho, nem ninguém deve ser chamado e nem tratado como coitadinho. Sim. Sim, eu nunca gostei e sempre que perante as dificuldades que às vezes me apareciam, lá está, eu dei esse exemplo, tentei sempre dizer assim: "Epá, não pode ser esta a última imagem, nem sequer é que os outros fiquem de mim, é que eu próprio fico de mim nesta situação." E eu Epá, acho que, e é assim. eu acho que isso até faz incentiva a exclusão, ao invés de promovermos a inclusão de certas situações. Porque tu ao identificares aquilo, ao expores aquilo, ao dizer não, não tens de fazer, estás quase que a criar ali uma dinâmica de exclusão da normalidade, não é? A dizer, não, temos de tratá-lo de forma diferente, temos de ter mais cuidado. Pá, tipo, tu tens é de incluir, né? Tu tens é Sim, sim, exatamente. de... Epá, sim, eu acho que isso às vezes as pessoas não é mais como é que eu ia dizer? Em vez de se porem efetivamente nos sapatos do outro, hum, lá está, ninguém, pelo menos que esteja emocionalmente estável, gosta de sentir esse coitadinho, não é? E portanto gosta de ter oportunidades, como os outros todos. Claro. Basicamente é isso. Sim, e as pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheci com desafios desses, assim, opá, ou desafios assim mais complicados na vida, ou por causa de capacidades motoras, ou seja lá como o que seja, geralmente querem é ser incluídos e querem participar de. Porque é chato, imagina, tu estás num grupo de amigos, chega lá um amigo, por exemplo, vende cadeira de rodas. Ai, mas olha, não se pode falar da cadeira de rodas. Ou seja, tu já estás a bloquear a conversa, estás a criar ali e a pessoa depois às vezes até se vai sentir. Eu já ouvi pessoas a dizer isso, que sentem-se um bocado excluídas nesse sentido. Porque a última coisa que a pessoa quer é que seja reparada por isso. Porque a pessoa Exatamente, não é isso, a pessoa exatamente, está naquela situação. exatamente. Ou Não é? seja, existe o contrário, que é a atenção a mais também. Que é, ou a falta de atenção à atenção a mais. Portanto, lá está, o equilíbrio às vezes. Sim, o tratamento deve ser igual. O que eu acho às vezes é que não se deve aproveitar de determinadas limitações só para benefício próprio, para se poder, lá está, ter aquela luta desigual onde tu estás numa posição muito superior à do outro, no sentido em que não tens nenhuma dificuldade e usas isso para, Para ter enaltecer e sim, para para teres. apontar. Isso eu Exato. não gosto. Eh, eu mas pronto, não critico quem faz, sim senhor, e algumas, às vezes dessas piadas até mesmo me fazem rir, não vou dizer que não, mas eu prefiro fazer outra coisa. Aliás, eu até sou conhecido pronto, em certas situações ou por certas pessoas por ter uma certa afinidade para bater no Chega, por exemplo, que é um dos meus ódios de estimação. Não vale a pena estar aqui, não quero estar a dividir ninguém, mas eu fui, aliás, cancelado pelo Chega. Aqui há uns anos fiz uma piada sobre o André Ventura, ele partilhou essa piada nas redes sociais dele e, e disse para ninguém do Chega ir aos espetáculos deste humorista e tal, e não sei o quê. Não, eu pensava que ele me ia fazer alguma coisa, pronto, alguma coisa que fosse prejudicial. Não, pelo contrário, até. Não, estou a Se brincar. ca- Mas se calhar já nem era o teu público, não é? já não era o meu público. Portanto, Mas onde é que eu quero chegar com isto? Hum, eu acho é que, para além, em primeiro lugar, do humor ter como função principal ter piada, e portanto, a partir daí, tudo se deve permitir, digamos assim, depois as pessoas escolhem. Para mim, eu prefiro ah, dar um toque a quem está lá em cima e não a quem está, entre aspas, lá mais em baixo. É assim, foi sempre assim que eu fiz a minha vida, foi sempre, às vezes, nas situações mais incómodas, num espetáculo de empresa, que ninguém pode falar da roupa do diretor, pois, é onde tu vais aquilo apertar. está lá e aquilo. E se enquanto eu não falar daquilo, E não aliás, descanso, estás a perceber? E eu falo, e depois toda a gente se ri e o próprio também se ri.
E depois no final vem ele dizer, pá, eu gostei, não sei o quê. E depois, Mas tu estás numa posição mais fácil para fazer isso, não é? eu estou porque já recebi. Já recebeste, Na altura. já recebeste, ele vai estar em frente da gente, não vai querer dar a parte fraca, portanto vai Exatamente. fazer E aquele estou a sorriso ser a voz amarelo. dos outros todos. Exatamente. E essas são as coisas que normalmente me dão mais prazer fazer. Sempre. E eu raramente deixo passar essas oportunidades. Também já me lixei. Mas lá está. Como já tinha recebido, também não me chateei muito. Fizeste-me lembrar agora o Guilherme Geirinhas, que esteve aqui no Évora 27. Sim. Ah, Sim. e ele esteve lá com o Carlos Zorrinho. E fez um género de com os buracos, com o Trapalhadas de Évora e pronto, com as... Foi engraçado, pronto, foi engraçado. Eu no Armazém, que faço já lá há anos, vou muitas vezes aos grupos daqui da cidade. Pá, e tenho PowerPoints atrás de PowerPoints com coisas, comentários que as pessoas lá colocam, e pronto, e depois vamos estudando, porque aquilo é quase uma aula de psicologia, a forma que as pessoas respondem, aquilo que dizem, etc. Ó Vasco, eu estou aqui a ter, não sei, uma epifania, mas eu acho que tu, com tanto conhecimento que já tens dos problemas que existem em Évora, podias fazer a apresentação à oposição Chega, para eles também apresentarem. Exato, eu sou o melhor Ainda amigo vai haver aí deles. uma parceria. Eu sou o melhor amigo deles. Sou ou o pior e o melhor ao mesmo tempo. Tu há bocado falaste aí que o primeiro espetáculo que tu fizeste, não foi espetáculo, foi aquela apresentação que ninguém se riu, Sim. ah, No morrer a rir. de morrer a rir. Qual é que foi a primeira gargalhada que tu sentiste, aliás, que tu tiveste e que efetivamente sentiste assim? Ou o que é que sentiste nesse momento? Olha, eu aí no morrer a rir já senti na segunda vez, na tal segunda eliminatória, já a coisa já me correu mais ou menos e senti ali qualquer coisa. Mas aquilo que tu estás a dizer, a gargalhada que eu senti que mais prazer me deu até hoje, e aliás, ainda agora me lembro dela, pá, sei que foi uma vez no Garcia de Rezende, porque o Garcia de Rezende tem uma acústica brutal, e pá, aquilo era convidaram-me para a gala de futebol da Associação de Évora, foi uma coisa aqui local. E eu ia lá fazer 10 minutos de stand-up, eu fui lá e eu sei, pá, fiz uma piada, já não lembro bem o que era, mas senti ali meio segundo de silêncio e após esse meio segundo quase que a sala a explodir. Senti mesmo aquilo a vir ali. E ainda hoje me lembro do som e do sentimento. Epá, e depois tive para aí feito parvo, quase 30 segundos eu próprio, tipo assim, a rir. Tipo, já Só nem... a aproveitar, não é? Sim, O momento. sim, diria que foi aí. E Mas ainda bem que foi no Garcia da Rezende, porque é uma sala brutal que eu adoro. Pois é, espetacular. Como é que tu te sentiste mesmo? O que é que alguém sente quando está nesse momento e que diz assim, ok, consegui chegar. E não consegui chegar a um, nem a dois, nem a três, não foi? Nesse momento foi Essa toda a é a gente. validação, não é? Porque Claro. aquilo que tu sentes, digamos, qualquer humorista o que quer é a validação daquilo que diz e que pensa e que faz. Toda a gente quer isso, E não é? aliás, mas tu no teu trabalho, isto é uma profissão que tu tens, tu requeres mesmo essa validação Claro, do público. é É? assim, isso é qualquer artista, porque mesmo que não queira assumir isso, tem alguma necessidade de validação, seja a que nível for. Tem sempre. E a comédia, especialmente a stand-up, é uma das artes mais complexas, mais difíceis e que exige essa validação a toda a hora. Porque tu de 20 em 20 segundos estás a ser julgado. A cada pensamento que tu dizes, se não tens uma reação, hum, tu podes ter o indivíduo com mais moral do país em palco a tentar fazer stand-up, que ao final do minuto, se não tiver a ter piada, não, podes ir à tua vida, porque não está a funcionar, a gente não. Estás muito fixe, tens umas tiradas boas, mas não está a funcionar, sai. E isso só acontece com comédia. É um gajo em palco, sozinho, e se não tiveres piada, tens que sair. E a gente tem que estar constantemente andamos, necessitamos dessa validação e de que funcione para que a coisa corra bem, mas até para nós isso é importante porque há sempre uma competição, seja interna, até seja com colegas nossos. A gente às vezes tem noites em que vamos 2, 3 gajos a atuar e há um deles que diz uma piada e a gente, ei, como é que eu não me lembrei disto? E ficamos com uma certa inveja dele ter tido para já, das pessoas terem rido da piada dele. Que a gente está sempre aqui, está sempre a querer que os outros se lixem um bocado. É tipo, o gajo que, óbvio que nós queremos, que, especialmente os nossos amigos, que corra bem, que as coisas corram sempre bem, mas há sempre aquela coisa, tipo, o gajo que vai antes de nós,
se o Mas gajo lá está, é for comédia, é o gozo, brutal, é a brincadeira, é se o o... gajo for brutal, a gente fica sempre naquela, Pô, cabrão, agora como é que eu pá. supero isto, E né? agora vou eu. Mas nós precisamos dessa validação constantemente. E tu achas que esse... Vamos lá ver, eu tive aqui o Jorge tivemos aqui o Jorge Roque num episódio e o Jorge, e Também é a grande falámos máquina. a 5 estrelas, uma pessoa 5 estrelas. E até tivemos aqui 2 horas e tal, isto prolongou-se. E nós falámos sobre isto, que é a questão de... Estava a questioná-lo, e contigo acho que faz o mesmo sentido perguntar isto, que é, e neste caso no seguimento da validação. Há vezes, não sei se tu sentes isto, mas há vezes em que as pessoas, o público entra, o público já vai com um julgamento feito. E há momentos em que tu podes até nem ter tanta piada, mas as pessoas já se vão rir pela pessoa que está a dizer, do que propriamente pelas piadas. E também existe o contrário, né? Que é não se rirem tanto não pela piada, porque a piada pode ter até... Podes até estar a dizer alguma coisa com graça, mas às vezes porque é a pessoa que está a dizer, tu sentes isso? Sim, claro. Tu tens sempre uma barreira quando te apresentas a um público, tens sempre uma barreira, podes ter uma barreira ou não, dependendo da tua, se és uma pessoa mediática, e mesmo sendo uma pessoa mediática muito conhecida, às vezes pode já ter essa barreira porque a pessoa pode não gostar de ti. Né? Acontece Pode haver com... mais amplitude, se calhar, de crítica, né? Portanto, mas já existe sempre uma barreira que tu tens que desfazer logo nos primeiros momentos. E se não consegues é complicado, porque vais demorar tempo a apanhar e conquistar as pessoas, porque o trabalho do humorista é uma conquista contínua das pessoas que tu tens à frente. Tu às vezes perdes umas, depois tens que tentar ganhar. Óbvio que tu não podes estar também sempre a pensar nisto. Olha, aquele não se está a rir. Se tu estás focado naquele Zé que não se está a rir, então a tua cabeça já está a funcionar quase com duas roldanas. Uma é o texto e a outra, porque é que aquele gajo não se está a rir, pá. Cabrão, rir, pá. E isto acontece. Tu não Também focas na fase de contar com ele assim, só... lá está. O que acontece muitas vezes é que depois chegas a um ponto em que tu tens que, como os americanos dizem, you have to address that. Tens que Tens de chegar falar lá. sobre aquilo. Yeah. E aquele gajo não se está a rir. E às vezes isso depois integras também. Porque quanto mais honesto tu fores nisto, melhor. Mais as pessoas estão contigo. Quanto mais artificial tu fores, mas isso é qualquer tipo de Eu estou-te discurso é assim, né? estou-te a imaginar a parar alguns assim, mas lá, desculpa lá, tu pagaste bilhete? Não deve ser pago, certeza. Às vezes é Deve ter tipo, sido gratuito. estás, tama, estás todo a rir e aquele gajo não está e depois tu chegas às tantas e diz assim, só aquele, "Então, amigo, você está bem, ou uma coisa qualquer, você é que não se está a rir, depois toda a gente à volta começa a rir, porque Mas, os que estão à volta se calhar já repararam, estás a ver? Aquilo, metes o gajo numa pressão que ele até tende-se reforçadamente. exatamente, Ok, já passou, bora. exatamente, e depois continuas, é exatamente isso. O que é que tu achas que é mais assustador? O falhar ou o não tentar? Pá, ainda há dias falei de uma coisa parecida com um amigo meu sobre isso, em que eu disse qualquer coisa como, eu às vezes tenho mais medo de olhar para trás daqui a uns anos e estar na mesma situação em que estou, pronto, estar na mesma situação em que estava há 5 anos e não ter arriscado, do que o medo de arriscar. Portanto, para mim é óbvio, para mim é É o o medo risco? tenho mais medo de não tentar Pois, do que o medo pois, de falhar. pois. Eu nunca tive medo de falhar, Aliás, eu sempre me atirei para tudo que me aparecia à frente. Às vezes e é também isso. esse foi o meu problema. Mas repara, mas é isso também. O teu contexto é propício a isso, não é? Tu em cima de um palco, tu estás em constante desafio, em constante superação de ti próprio Sim, e do ambiente. sim, mas às vezes há coisas que uma das coisas que toda a gente que tem que construir uma carreira também tem que saber fazer é aprender a dizer que não. Não podes dizer que sim a tudo. Se dizes sim a tudo, depois também podes meter por caminhos ou podes criar uma imagem que não é que depois não te leva aos caminhos em que tu queres chegar. E eu se calhar disse sim às vezes a coisas que não devia ter dito e não me autopreservei e se calhar por isso também depois não cheguei a caminhos se calhar que queria. Mas tu consegues ter percepção desses momentos que se calhar te. Agora assim um sim específico que eu tenha dado que não devia ter dado,
se calhar não, é um conjunto de coisas às vezes. Pois. É um Mas conjunto isto de também é uma coisas. suposição, não é? Isto é um Sim. se, não é? Sim, sim. Porque tu não sabes o que é que efetivamente teria É acontecido. Mas se verdade, calhar, é verdade. isto aqui é mais no sentido de tu perceberes ou de tu sentires que se tivesses, se calhar, ok, tomei esta decisão, mas se calhar não foi a decisão mais acertada, mas lá está. Sim, Não mas sei. lembro, por exemplo, de um espetáculo há muitos anos que eu aceitei fazer, que realmente aquilo depois, pá, não teve assim grande, hum, não, não teve assim grande visibilidade para alguém dizer assim, aquele gajo fez aquilo e pronto, e já não o vou chamar para fazer não sei o quê. Não, não foi isso. Mas foi um tipo de coisas que eu, nessa altura, dizia sim e que se calhar devia dizer não, porque eu dizia sim para não dizer não, aquela coisa de pá, está bem, tinha uma certa dificuldade em dizer não. E depois metia-me em situações que eu não sabia dar a volta, porque a comédia é um bocadinho como a música, embora as pessoas não. Embora, e tem essa injustiça, que é, ou melhor, sim, a comédia é como a música, só que sofre de uma certa injustiça que a música não sofre, que é, tu se puseres uma banda de heavy metal numa casa de fados, as pessoas ao final não vão dizer que era mau, Pois, dizem é que isto não não era para gostam. aqui. Pois. Isto não era para Não é aqui, isto associado ali não é àquele para aqui, sei contexto. lá, eu não gostei, mas isto não era para aqui, isto era... Mas se puseres um comediante que faz humor observacional, por exemplo, numa festa da aldeia, eles não vão dizer, este gajo, isto não é comédia para aqui, eles vão dizer, Isto este é gajo é uma para... merda. Exato. Exato. E isso é limpinho. Exato. O comediante se não consegue, é porque ele é uma merda, não é porque não é para ali. Uma música já tu tens essa... existem estilos de Mas tu música. não achas que isso é por falta de Ainda é um bocado de falta de cultura sobre a comédia, cultura, falta de porque... conhecimento, às vezes falta Sim, de claro, leitura, falta de intelecto? claro, Porque tu não consegues, porque o que faz isso é tu não conseguires diferenciar nem claro. distinguir o tipo de comédia, não é? E na Agora, música tu consegues perfeitamente distinguir. a stand-up é uma arte em Portugal, embora tenha 20 e poucos anos, se calhar, vá, daqui a um bocado quase 30, mas especialmente desde o início do século, né? Nos Estados Unidos tu já tens malta a fazer stand-up desde os anos 50, provavelmente. Era isso que eu te disse há bocado, porque lá está, na altura, porque tu há bocado falaste que em Portugal não era muito conhecido, tínhamos o pessoal na televisão, né? 3 ou 4, e inclusive agora uma que ainda mencionei, mas nos Estados Unidos e fora sempre Sim, existiu sim, sim, isso, sim. né? Quando chegou cá, já nos Estados Unidos ou na Inglaterra, era uma coisa, pá, uma arte quase como a música, né? Vá, quase. Ou pelo menos em que os grandes humoristas tinham quase tanta notoriedade como os grandes músicos. E coisa que não se passava aqui. E portanto, Mas não sentes que está-se a aproximar cada vez mais? E que está-se a começar a... sim, sim, já começa a ser fixe ser comediante e andar. As pessoas adoram, gostam. Tu abres o Instagram, eu não vou ao Instagram, que eu odeio o Instagram, mas eu odeio redes sociais. A única que eu ainda mantenho assim com alguma atividade é o Twitter, ou o X, vá. Mas, mas pá, se calhar é porque o algoritmo é o que me manda para mim, porque eu estou nesta área, né? Mas eu passo constantemente, das poucas vezes que lá vou, é só vídeos de malta nova, pá, toda a hora está a brotar pessoal novo, a subir ao palco, num bar qualquer, a fazer um open mic e a ter ali um crowdwork que funcionou e pumba, Instagram. E portanto, dizeres qualquer coisa ou teres uma interação com piada com um indivíduo qualquer que está no público, já está a causar fascínio na malta nova. A malta nova agora se calhar já não quer andar a aprender a guitarra e a tocar o Dunas e a tocar a minha casinha, que isso é que atraía gajas. Agora é, é, Agora é ser o, agora é ser o gajo o indivíduo didático, que, dinâmico, exatamente, que sobe ao palco e diz 2 ou 3 piadas e tal. e depois faz assim, então, como é que é? Exatamente. Né? Havia uma frase que a gente usava muito que era, como é que era? O melhor, o pior músico fica sempre com as gajas, o melhor comediante fica sempre com os bêbados. É sempre, tu acabas um espetáculo, tens sempre lá o bêbado, olha esta, É, então, vamos lá, isto me aconteceu. Sempre, é limpinho. Mas isso pode já estar a começar a mudar. Infelizmente, daqui a bocado já estou na reforma e já passaste a tua fase. não apanhei esse grande boom. Foi aqui uma diferença temporal, estás a ver? Exato. Mas foi muito. Estavas a falar isso. A nossa comédia antiga também era muito andotas, né? Andotas. Andotas. Aliás, eu cresci, eu sempre cresci muito com comédia sem ver comédia. E sempre gostei muito, e aliás, inclusive,
Eu seguia muito o Nilton. Inclusive eu fiz uma apresentação em português de um livro, que a pessoa disse-me assim, vamos ler um livro e faça uma apresentação. O livro que eu apresentei foi o livro do Nilton. Estás a ver? Portanto, fui criticado e tal, e não sei o quê. Eu disse, isto é um livro. É um É um livro. livro, exatamente. Ah, Lá está, estavas a ser Estava cancelado a ser quase. cancelado logo. Desde aí, escuta, nunca mais Exato. fiz nada, nem abordei o tema de comédia nem nada. Mas gostava muito, adorava comédia. Também venho de famílias que estavam constantemente a picar e a contar anedotas que nós não podemos contar aqui, né? Mas Claro. que epá, muito. São sempre as melhores. São sempre as melhores. Ali de hoje de manhã contei uma dos 3 cafés. Essa é gira. Mas não posso contar, está bem? Mas sim, mas hoje em dia está mais predisposto o pessoal a. Eu acho que é por causa de. Como nós temos tanta exposição, existe sempre alguém que vai gostar daquilo que tu estás a fazer. E antigamente não. Antigamente era tipo, as massas diziam assim: um não gosta, os outros vão seguir porque não gostam, ou então um gosta, os outros vão seguir porque gostam. É isso. Não é? É quanto mais. Lá está, por isso é que o choque depois faz com que tu atinjas determinados públicos de outra forma não atingirias. Ou seja, dizeres qualquer coisa que choque, dá-te uma exposição tal, mesmo que seja negativa, que te leva a públicos que tu de outra forma nunca chegarias. E podes vir a construir uma carreira à conta disso. Porque há gente para tudo, lá está. Aliás, se fomos aos sites, desculpem, agora ia por este caminho, mas se fomos aos sites pornográficos, o que não falta lá é coisas estranhas e há gente que gosta daquelas coisas estranhas. Exato, exato. Do coisa, golden showers e não sei o quê. Por falarem. Eu nem sei o que é isso. Onde é que eu posso pôr a bolinha no canto? Onde é que é o está tudo canto? bem. A gente mete em todo lado. Por acaso, mas Mas pronto, sim, para concordar contigo. Ou seja, há sempre gente que gosta. Desde que tu consigas atingir o teu público, a partir daí, pronto, é uma questão depois de tu também saberes direcionar bem a tua carreira. Evidentemente que as franjas num país com um mercado pequeno é sempre mais complicado tu às vezes fazes uma vida do que se estivesses num mercado maior, em que as franjas são de tal forma grandes que te permitem, mesmo assim. Eu queria a tua opinião sobre a comédia e o humor do TikTok. Não tenho TikTok. Mas nem tens opinião? Esta é a minha opinião. Mas em que tipo? Como é que queres dizer? É pá, porque hoje em dia chama-se comédia e humor a muita coisa que se faz que não é, que é só estupidez humana. Pois, mas Percebes? tipo quê? Tipo quê? Dá-me um exemplo. É pá, tipo exposições e fazem tudo para a atenção, lá está. Tipo, estou-me a lembrar de um gajo que fazia vídeos dentro de um caixote do lixo. Tipo cenas completamente absurdas. A minha opinião é, eu não estou no TikTok. Por Pois, causa dessa gente. pois. Não. Mas há público para isso, estás a perceber? Porque nós tentamos numa altura da nossa vida em que vivemos todos colados, todos, pronto, pelo menos as massas vivem coladas ao ecrã e portanto tudo o que for conteúdo que seja estranho, que seja diferente, é o que te atrai. E portanto as pessoas acabam Tens o caso do Grilla, né? Que Como é que explicas? Como é que Como é que a gente explica o gajo que esse diz tudo e mais fenómeno? alguma coisa que Como é que se explica esse fenómeno? A questão é que depois eles acabam por atingir um público que são os adolescentes, né? Nós também já fomos adolescentes ou pré-adolescentes, e tudo aquilo que os nossos pais disserem que é fixe, eles dizem que não é fixe. E faz parte, é mesmo assim, é tudo contra, são todos contra. E portanto, se aparece um indivíduo, se calhar já na casa dos 30, mas que tem atitudes de miúdos de 12 ou 13 anos, mas tem um bigode, e portanto eles acham que a pessoa é adulta. e associam aquilo, identificam-se, né? Ali de certa maneira identificam-se com É estupidez, e portanto, e depois fomos a ver quem é que o segue, vemos realmente que pá, são essa parte do público que, ainda que seja o público do futuro, e que, portanto, não se deve também descurar, ou pelo menos achar que não. São miúdos, não sabem. Não, porque os miúdos de agora vão consumir, se calhar, desde que ele também saiba fazer alguma mudança, se for sempre o mesmo parvo, isso é há um de bom, morrer a isso ser é um bom parvo. tema, é um bom tema porque é o público do futuro. Mas tu achas que isso é uma fase, vou fazer aqui uma comparação, tu achas que é uma fase ou achas que esses jovens adultos, neste caso, ou adolescentes, ou seja lá o que for, vão mudar a sua personalidade de acordo com aquilo que vem? Vão mudar os gostos, isso Vão mudar os gostos. certamente. Ou há de chegar uma fase em que dizem assim, não, olha, se Isto calhar já não vou... gosto. Podem ou não deixar de seguir a pessoa
se essa pessoa também evoluir com eles. E, portanto, se lhes apresentar, for apresentando também, se for evoluindo e for apresentando coisas que os mantenha sempre ligados. De outra forma, seguirão. Como se calhar houve uma banda qualquer que a gente na altura que era miúdos ouvia porque gostava, mas entretanto só faziam aquilo, depois a gente também começou a ter outros gostos e deixámos de ouvir. Pronto. Há bocado queria te perguntar aqui, depois ficamos com a conversa, e no seguimento daquilo que estávamos a dizer, que hoje em dia já há mais, que os humoristas já são vistos como mais Rockstars. rockstars e comparados com os músicos. Tu não achas que este momento que tivemos o ano passado com a Joana Marques e com os Anjos, que diferenciaram um bocadinho e distinguiram um bocadinho e acalmaram um bocadinho os ânimos das pessoas, disseram assim, espera aí, temos de parar um bocadinho aqui. Eu sinto, pelo menos como público, digamos assim, como pertencente ao público, que acalmou um bocadinho. Mas o que é que acalmou? Em que sentido? A crítica, aquele julgamento tão afincado, se percebes? Porque havia muito aquela questão do julgamento pela opinião e pelo tal humor que não se pode dizer, pela liberdade de expressão. E acho que isto, como teve um mediatismo tão grande a nível nacional, sinto que as pessoas, espera aí, se o tribunal deu razão a isto, se calhar, e mesmo grandes nomes como epá, amigos da Joana Marques estiveram na televisão e que apareceram a juntar-se ao lado dela e a dizerem que isto não fazia sentido nenhum. E aliás, e a imagem que os Anjos passaram foi uma imagem completamente absurda, né? Apesar de eles até podiam ter a maior razão do mundo, mas foi uma imagem que transmitiram, deu uma sensação que foi uma imagem completamente tonta. E acho que as pessoas verem isto, deu uma sensação que acalmaram um bocadinho, e separou-se um bocadinho o trigo do joio, sabes? Eu acho que as pessoas, em geral, as massas, voltamos outra vez à palavra das massas, vão sendo educadas também ao longo com os casos que vão aparecendo. Porque, digamos que às vezes o pensamento um bocadinho mais profundo e pensar em todas as vertentes de uma determinada situação não está ao alcance de toda a gente. As pessoas têm a sua vida, umas pintam casas, as outras têm uma loja e vendem coisas, não estão despertas para isto, às vezes para se pensar a sociedade e pensar as repercussões que muitas vezes determinadas ações têm e que podem vir a ter no futuro delas em termos de liberdades, e em termos das suas próprias liberdades, digamos assim. E, portanto, as pessoas vão sendo educadas. E o que acontece é que, quando os casos surgem, tu tens logo uma opinião imediata. Mas hoje em dia, também com a vastíssima, o vastíssimo número de comentadores, de tudo e mais alguma coisa que existe, que vão emitindo a sua opinião, tu começas também a estar educado, a ser educado para a forma como se deve olhar para estes casos. Seja o dos Anjos ou outros que às vezes vão surgindo da cultura, a própria cultura do cancelamento. Hoje, se calhar, já não é tão imediato cancelar-se alguém porque se percebe, se calhar é estúpido, estamos a cancelar. Porque chegamos ao absurdo que era, como é que era? O filme E Tudo o Vento Levou, retirarem, ou foi proposto, ou chegaram a retirar mesmo o filme, ou partes do filme, porque ofendiam, já não sei. Eu lembro-me de houve uma polémica qualquer em relação a isso, porque o filme E Tudo o Vento Levou, já vi aquilo há tanto tempo, mas acho que aquilo passa-se na altura do esclavagismo e, portanto, aquilo tem ali uma série de coisas que acabam por essa cultura, às vezes, ultra woke, fez pressão de forma a que os estúdios não conseguem contextualizar isso com o tempo em que foi. Exatamente. Né? E, portanto, isso, a contextualização do tempo em que foi feito, também é algo que teve que se educar as pessoas a perceberem que não podemos agora ir à pré-história e estar a fazer o revisionismo da história toda. Portanto, isso é impossível. E esse caso da Joana Marques e dos Anjos, pronto, eu conheço a Joana Marques e já estive em situações com os Anjos. E, portanto, e todos eles são pessoas espetaculares. São os três espetaculares. Não são más pessoas. A Joana Marques fez aquele vídeo que foi, na minha opinião, absolutamente inócuo. Eu toquei aqui o microfone, peço desculpa. Foi absolutamente inócuo, mas que eles entenderam que teve algumas repercussões. Eu acho que eles acabaram por perceber que aquilo lhes trouxe foi mais prejudicial do que
do que benéfico, e que se calhar até podiam ter Brincar com brincado, isso. e até agora esta tentativa que estão a fazer com a publicidade Da uma Freeze, bebida qualquer da Freeze. Freeze. Vou cortar. Não pagam. Exato. Freeze, Ah, pá. A não ser que eles, se calhar, não, mas se tivessem feito, se calhar, antes, ou até feito alguma brincadeira com a própria Joana, se calhar as Não se tinha coisas intensificado. Se calhar também não tinham tido tanto mediatismo, sabes? talvez tivessem, porque, ou seja, depois de terem percebido o impacto negativo que ele estava a ter, podiam ter voltado atrás. Havia tempo para o fazerem. E decidiram prega fundo. E eu acho que isso foi prejudicial. E esta própria publicidade dá a entender que eles perceberam isso. E, portanto, sim, acho que esse tipo de casos acaba por ajudar o público em geral a estar mais educado. E, se vier outro caso, já também ninguém lhe dá tanta atenção. Dizer, estar a ligar a isto, até como aos outros, e não sei o quê. Depois já começa a E, portanto, banalizar. acaba por também a própria imprensa também não dar tanta atenção, e as coisas vão passando de casos fraturantes na sociedade para serem, pronto, a espuma dos dias. Sabes que eu tenho uma história engraçada? Meu... Em 2010. Andava uma vida muito boémia. E eu vou contar isto. Não devia contar isto, mas vou contar Vai isto. mal. Ah, Não é em direto, uma pois vida... não? Não, Depois corta-se. não vou cortar, vou Não sei deixar. como se corta. Mas em 2010 veio a Operação Triunfo, que é a Arena de Évora. Não sei se tu te recordas disso ou se Pá, não me lembro. acompanhaste. Mas o Jorge Roque, se calhar até foi nessa edição que ele teve. Pois talvez que ele venceu, deve ter sido nessa. Ele venceu a segunda, salvo erro, se não estou Pois. enganado. Não, Ele deve ter eu sido- acho que foi a quarta, foi a Foi? última. Ok. Porque ele disse-me que tinham sido só mulheres a vencer e entretanto ele foi o homem, por isso é que Ok. até fizemos uma piada sobre isso. Mas na realidade, tiveram cá na Arena a fazer um espetáculo da Operação Triunfo. E acho que não foi o programa em si, era tipo uns eventos que eles faziam pós-concurso. E eu, na altura, estava a fazer uma angariação de fundos para ir numa viagem com um primo e 2 amigos. Então, íamos num carro, num Peugeot 405, por Espanha, visitar a Espanha. Estás a ver? Estávamos na universidade. E então o que é que fizemos? O meu primo tem gados, fazia aguardente e essas coisas e tal. Então arranjou um garrafão de vinho, uma garrafa de aguardente e disse que disponibilizava um borrego para nós fazermos um concurso com rifas. Opa, e eu andava sempre com um bloquinho sempre a vender a toda a gente. Estás a ver? 1 euro a senha, 1 euro a senha, 1 euro a senha. Bora. Nessa noite, fui para a Praxis. Imagina, gastei tipo 10 euros ou 15 euros para entrar na Praxis para ir vender senhas. Como é óbvio, não ia, daí era para a piada. Certo. E estava lá a Silvia Alberto e os anjos, né? O Sérgio e o Nelson. Opa, eu já com os copos, né? O que é a primeira coisa que eu fiz? Fui ter com eles e dizer: tu não me compra uma senha? Isto é. Eu imagino, hoje em dia, estás a ver? A cara deles a olharem para um gajo, epá, relativamente um jovem adulto, bêbado completamente, com um molho de senhas na mão. E a dizer, a trocar os nomes. Disse: oh Sérgio, eu não sou o Sérgio, Acho sou que o Nelson. hoje em Oh dia Nelson, eu não sou o Nelson, ainda sou o há esse Sérgio. troca Diga assim. ainda. Então não me querem comprar uma senha? Não, obrigado. Eles bem simpáticos, estás a ver? Super simpáticos. Não. Eu tenho isso na ideia. Diga assim, fica com uma vergonha. No outro dia, né? Naquele dia estava tudo tranquilo. Não, mas eles são simpáticos. E eu a tentar convencê-los, imagina o argumento sim, que eu dava. Mas o primeiro prémio é um borrego. Estás a ver? E eles assim, tipo, quero um borrego para quê? Exato. Tipo... Epá, achei uma piada. Hoje em dia acho piada a isso e não sei o quê. Epá, Mas espero que eles não estejam a ver isso. Se estiverem a ver, peço desculpa. Não sabes o que é que podias ter feito? Agora, quando houve o caso em que a Joana ganhou, mandavas uma mensagem para o Instagram a dizer: olha, não me quiseram Não comprar quiseram senhas, comprar o gol senha. Joana. Exato. Agora vou dar o borrego à Joana só por causa Exato. das coisas. Mas foi giro. Epá, são histórias e sempre fui um bocado desenvergonhado assim neste sentido. Não sei o quê. Sim, mas essa, lá está, isso é aquele isolamento que falávamos no início. Cada vez que a gente vê aqui uma estrela ou da música ou da televisão, agora já não é tanto assim, mas há 20 anos a gente parecia que tinha vindo o rei, Claro, tinha vindo à aldeia, claro. e então toda a gente ficava atemorizada. Só Ficava- havia um ou outro que se calhar tinha mais à vontade para... Enquanto que em Lisboa a gente se calhar vê o Sérgio ou o Nelson a passar os semáforos para ir ao mini preço ou uma coisa qualquer assim. Fizeste lembrar agora, foi aí há uns anos, em
23, acho eu, que fui a Londres e encontrei o César Mourão passou lá na rua, estava a fazer umas gravações, qualquer coisa, já nem sei o que é. E aí cá de longe, lá está. Oh, César! Do nada, estás a ver, só para meter, só para brincar. Cá está, aquilo que eu E dizia, que os músicos ficam sempre com as gajas boas e os com os comediantes malucos, neste sempre caso, com os bêbados. foi Que os é isto? malucos. Almó, ganda maluco! Escuta, Que é isto que a gente ouve, já vai na rua, ganda maluco! Olha o gajo! faz todo o sentido, agora é que eu estou a associar o que estavas a dizer. E Exato. ele e o César Mourão devem ter dito assim, está bem, pá. Que é este Já tens, maluco? pá. O gajo mesmo assim. O que é que tu achas que. O que é que tu achas que as pessoas não percebem sobre a tua profissão? Ou que não reconhecem? Tu sentes que é um esforço? Ah, acho que, olha, para já isso. Sobre a profissão, que as pessoas acho que não valorizam sobre a profissão, talvez seja isso. A maior parte das pessoas, e especialmente os produtores, para vocês, produtores, malta que organiza eventos, não sei o quê, que acha que isto é só chegar lá e lá está. Mandar 3 ou 4, gozar com o gajo das orelhas grandes e tal, não sei o quê. E acham que às vezes, olha, afinal, já não é aqui no palco, é ali no coreto. Está bem? E as pessoas estão todas à volta, ok? As pessoas acham pronto, que está tudo bem. Que estas mudanças no espetáculo de alguém, num espetáculo de comédia, por exemplo, são irrelevantes e porque a pessoa se adapta a tudo. Porque há um bocado também essa noção de que o humorista é um indivíduo todo terreno. Portanto, e às vezes até é, porque o percurso que obriga-te a fazer um caminho em que tens que às vezes atuar, lá está, em bares, onde o gajo, quando tu vais a dar a entregar a punch, liga a máquina do gelo, ou liga a máquina do café, e tu estás, pois, mas é que ela não gostou, e depois começa e ninguém ouve nada. Portanto, existe um bocado essa ideia de que o gajo que vai contar piadas pode contá-las tanto num palco como em cima de uma palete. E não tem nada a ver. E por isso é que depois, lá está, esses às vezes erros que a gente comete em dizer que sim, senhor, tá vá, pode ser, até vou ali para o coreto, às vezes acabam por te prejudicar porque tu depois não consegues gerir aquilo que à partida irias conseguir naquele ambiente controlado, que transportas para um ambiente caótico, que tu não sabes o que vais encontrar, depois afeta tudo. Porque tu também posicionas ali, além de posicionares o texto e além de estudares e de criares ali um guião no teu espetáculo, não é? Sim, nós temos Tu um também crias alinhamento, como os músicos têm músicas alinhadas, nós também temos um mas alinhamento de piada. não só o texto, mas também tu, lá está, tu fazes uma antecipação do posicionamento, porque há certas, e como tu dizes, há certas punchlines ou certas conversas que tu vais fazer, tu se calhar tem uma intensidade diferente no posicionamento que tu colocas, não é? E tu tirando um ambiente que tu preparaste. Claro, exato. E depois há vários estilos. Há pessoas que usam só, digamos, como one-liners, que é só piadas avulsas, vá, digamos assim. Há pessoas que fazem um storytelling, ou seja, em que tu tens uma história, sei lá, 5, 10 minutos, em que a cada 20 ou 30 segundos tens sempre ali uma punch ou uma piada qualquer, mas que obriga a que as pessoas vão nesse caminho contigo. Ou seja, e se tu estiveres num ambiente que, que é propício a distrações, o resultado que tu obterias num ambiente mais controlado é muito diferente do resultado que tu terás num ambiente que está mais caótico, ou pelo menos mais imprevisível. E, portanto, eu sinto que a maior parte das pessoas, em termos de, olhando para a profissão, acho que acham que é só um gajo que está ali a contar piadas e não faz ideia do trabalho que leva a que a gente consiga afinar um beat que às vezes leva meses até estar pronto, porque às vezes tem a ver até com a própria cadência do discurso, às vezes tem a ver com a métrica, tu acrescentares uma preposição, usares, há palavras que têm mais piada do que outras palavras, e portanto tudo isso exige esforço e exige que tu às vezes, lá está, vás e vais experimentar material num bar qualquer, fazer um open mic de, sei lá, 10 minutos. Às vezes esses 10 minutos falham todos. Quer dizer, quando chegas a um ponto já tu brincas com isso e consegues te safar ali, mesmo mal, safas-te. Mas às vezes aquilo que levas é tudo
cocó, estás a ver? E isso também, fogo, também te leva anos de vida, tu tens de estar ali, mesmo que sejam 10 minutos, às vezes parece que é meia hora, a bombar, tipo, a coisa a correr mal. Portanto, todo esse processo, isso é muito trabalhoso, ah, exige muito esforço, muito investimento pessoal e às vezes as pessoas acham que é só chegar ali e Pois. pronto, Pois, e desculpa, dar dois ou três peidos e está feito. às vezes a crítica, lá está, vem também no sentido de tu estavas a dizer que tu fazes a preparação toda e o objetivo do humorista, neste caso, do comediante, é fazer rir. Sempre, tem que ser. Portanto, Se não lá for, está. está qualquer coisa Se tu, mal. se tu estás a ser criticado, mas pá, efetivamente, a não ser que tu sejas um comediante que não se esforça para nada, Pois, né? exatamente. O objetivo tem que ser sempre esse, é como um indivíduo faz cadeiras. O objetivo tem que Eu ser acho sempre que para a é, pessoa se sentar, acho que é a o pessoa. principal. Agora se depois ela é mais estilosa, se é mais assim, se Pois, é mais pois, assado, agora depois a arte vem, mas o princípio tem que ser sempre esse. pois. Tu achas que consegue-se viver da arte e desta arte da comédia hoje em Consegue-se, dia, em Portugal? consegue-se, consegue-se. Pá. E no Alentejo especificamente, digamos. Opa, é assim, eu tive um período da minha vida em que praticamente só já vivia disto. Entretanto, depois da Covid, ah, comecei a estar menos nas redes sociais, porque também depois fui pai e eu estar muito nas redes sociais obriga-me a não estar com a minha família, digamos assim. Porque isto não há aqui duas maneiras. É muito difícil tu estares constantemente a ver, a pôr conteúdos, a veres o que é que os outros estão a fazer também, de alguma forma para te inspirares e para perceberes qual é que são as tendências, e passas horas e horas agarrado assim. E isto não é para mim. E então comecei a deixar de estar tão presente nas redes sociais e, portanto, continuo a fazer espetáculos, continuo a ter trabalhos, mas já não é tanto como tinha. Mas isso foi um contrato que eu estabeleci logo quando eu comecei a ausentar mais das redes sociais, eu sabia qual era o resultado e, portanto, eu estou perfeitamente confortável com isso. Eu estou numa agência pronto, que tem mal de comediantes e tal, e, e volta e meia vem sempre esse assunto à baila, como a gente está-me sempre a dar na cabeça, mas eu digo-lhe, pá, amigo, está bem, mas é assim, eu tenho pouco trabalho, tu também tens pouco trabalho comigo, mas eu prefiro assim do que estar a vida toda a olhar para o telemóvel. E portanto, mas consegue-se. E há exemplos disso. É obviamente que quanto mais próximo tu estiveres dos grandes centros, onde também tens mais gente que faz isto e podes-te aliar a eles e se formares grupos, 3 4 pessoas, tens sempre mais possibilidade de ires entrando em projetos interessantes e que depois te deem mais visibilidade, né? Porque uma pessoa sozinha pode fazer muita coisa, mas se forem dois ou três, fazem muito mais. Mas tens um exemplo muito. Eu acho que o exemplo, e que eu até olho com alguma admiração, é o caso do Dário Guerreiro. Não sei se tu conheces, que é Sim, o Monstro do sim, Cabresto, sim, tem essa sim, sim, personagem sim. Monstro do Cabresto, já começou com essa, que é de Portimão, e ele fez toda a sua carreira, digamos assim, à conta do YouTube, e, e ele vive disto, e portanto faz espetáculos, se não é anualmente, é quase anualmente, tem espetáculos de empresa, hum, e vende bilhetes, volta e meia escreve livros, e é tudo não estando ligado a um centro urbano. Exatamente, Portanto, é tudo exatamente, na periferia, e bem na periferia, portanto, Portimão. exatamente. E portanto, consegue-se, tens é que ter essa. Mas ele também tem uma coisa muito que também é de marcar aqui, que é ele é muito regionalista. Ele é efetivamente, ele destaca constantemente Portimão e acho que enaltece, e se lhe disserem que ele quer para ir para o outro lado qualquer, não, eu quero é desenvolver Portimão, eu quero é fazer aqui em Portimão, eu quero é Sim, fazer as sim. coisas aqui. E se calhar às vezes há alguns que não que cedem um bocadinho a essa. Se calhar também não tem tanta ligação, né? Isto depois também vai de cada um do contexto e da. Epá, eh, sim, talvez, às vezes isso tem que estar mesmo em ti. Ele, ele sim, ele usa muito a região do Algarve, e especialmente onde ele é, para, digamos, nos conteúdos que faz. Epá, eu sinceramente nunca tive nunca senti isso. Eu sempre tive uma coisa, às vezes até um bocadinho mais urbano, um olhar mais urbano para as coisas e não tanto mais regional.
ah, e de qualquer das formas falo sempre da cidade, onde quer que vou, e pronto, e toda a gente me associa, e faço muitas coisas cá. Aliás, abri algumas casas cá para pessoas que fazem espetáculos a nível nacional e, portanto, não tinham um sítio para vir a Évora, porque Évora tinha o Teatro Garcia de Rezende, e depois apareceu a Arena, e a Arena, ou seja, tens o Garcia de Rezende que é está quase sempre fechado para tudo o que não seja balé e coisas assim mais contemporâneas ou assim um bocadinho mais eruditas. Sim, E tinhas a Arena, que é um espaço gigante, pois. Que se e que calhar nem às toda a vezes... gente depois também tem a capacidade de encher, ou pelo menos ter por lá um número de pessoas decente para fazer uma coisa, não tinhas mais salas. Agora a universidade, de volta e meia, vai fazendo algumas coisas, a sala da universidade. E eu, por exemplo, iniciei as noites no Armazém 8, e antes do Armazém 8 estive noutro sítio qualquer, também fiz na universidade, sim. Portanto, eu acabei por dar às pessoas que vinham de fora um sítio também para Claro, eles claro, virem claro, atuar. claro. Convidei cá muita gente para vir cá e depois vieram, entretanto, a solo. Mas nunca tive essa propensão mais de fazer de Évora, digamos assim, como a Sim, mas isso... minha bandeira. Pois. Isso, por acaso, nunca fiz. Sim, mas também é mais, também lá está, isto é o que estava a dizer, isto vai de cada um e vai da personalidade e da forma de viver e Até porque de... ele depois também tem aquele sotaque muito, muito próprio, muito Exatamente, característico, e exatamente. depois acaba por também fazer E e foi, ele começou com uma aliás, personagem que era o moço do Cabresto. e foi isso é que o levou onde ele está hoje, né? Foi Não é esse... só isso, ele é um indivíduo muito Não, estou a inteligente. dizer, Até me custa estar a sim, dizer isso, ó Dário. Mas tens qualquer coisa tem aí. um jeitinho. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas aderiram mais no sentido daquela personagem associada, o moço de um cabresto, associado ao Algarve, associado ali a Portimão, Sim, e era o teve um boneco que crescimento, resultava, exatamente, é um boneco, e ele mas ele é conseguiu, muito mais do que isso. Yeah. claramente, e vê-se onde ele chegou hoje em dia e onde ele está hoje em dia, porque tu consegues perceber quando é que um comediante é aquilo, ou quando é que as pessoas têm limitações, são aquilo e chega, e quando é que conseguem desenvolver muito mais. Né, imagina, tu tens uma pessoa, e para mim, na minha ótica, tu tens um caso completamente distinto em Portugal, que é o Bruno Nogueira, né? Tu, apesar de tu olhas para ele, tu ouves as coisas que ele diz, parecem coisas banais, né? Mas tu consegues perceber no fundo a inteligência que ele tem e como é que ele consegue posicionar ou fazer o encaminhamento das coisas, na minha ótica. Ahm, Portanto, tu consegues distinguir um bocado as pessoas às vezes e consegues perceber se conseguem dar o seguimento ou não, não é? Porque há muito pessoal lá está que ou porque não têm vontade, ou porque não conseguem pá, e acho que o Dário, eu que até acompanho, ele, pá, conseguiu aproveitar e conseguiu evoluir e fazer, as coisas dele um seguimento Sim, sim. lógico naquilo que foi o... Eu tenho essa admiração por ele, essencialmente por isso, porque ele conseguiu fazer uma coisa sem precisar de estar ligado a nenhum centro Claro, urbano, claro, porque claro. lá está, eu quando comecei, acabei depois por ter obrigatoriamente que me ligar mais a Lisboa. Depois comecei a fazer o 5 para a meia-noite, integrei uma das equipas do 5 para a meia-noite e tive. Eh, Se não tivesse isso, e foi numa altura em que as redes sociais ainda não estavam assim tão democratizadas, se não fizesse isso, não tinha, não tinha o que fazer. E portanto, Claro, depois, claro, como não claro, tenho essa claro, apetência claro. tanto para as redes sociais, como ele tem, ele acaba por E lá ter está, e tu essa também mais-valia por começaste isso. começaste numa altura completamente distinta, né? Sim, já foi há mais tempo. Foi há mais tempo. Portanto, hoje em dia as oportunidades que se prendem, tu consegues mais Sim, facilmente, sim, sim. Isso eh, era impensável alguém, pelo menos eu venho da Cruz da Picada, do grande bairro Cruz da Picada. Alguém de onde eu vinha chegar a estar num programa de televisão, pronto, não era de prime time porque já era à meia-noite, tu não se mas era um dos mais importantes da televisão na altura. não sentes que eu estou agora a pensar aqui uma coisa, que até as personagens do Herman eram muito à base dos sotaques nortenhos, dos sotaques transmontanos, sotaques, do norte, ali beirões, talvez, sotaque beirão. Ah, e havia muita ideia do sotaque alentejano, que era um bocado também excluído nesse sentido, porque era mais piada, gozo, do que propriamente fazer rir. Não é assim, não Sim, consigo o que tu queres expressar. dizer é que normalmente, digamos que aquilo que o alentejano era sempre utilizado como um indivíduo assim mais parvo das histórias Exatamente, que se exatamente, contavam. exatamente. Sim, E hoje em dia temos sim. isso um bocado mudado, não é?
Eu não sei se ainda está mudado. Acho que o próprio tipo de humor que recorre às anedotas de alentejano é que já caiu muito em desuso. As novas gerações já não olham tanto para isso, já não pegam tanto por isso. Também é verdade que lá está, o menor isolamento a que estamos agora sujeitos também faz com que nós estejamos em contacto com coisas que há 30, 40 anos não estávamos e que nos faziam também de nós, às vezes, meio labregos face aos grandes centros urbanos. E, portanto, a imagem vai mudando. Vai. Mas a ideia do alentejano como sendo a parte da paródia da anedota ainda está muito presente como o português nas anedotas do Brasil. Isso ainda está presente. Agora, é preciso mudar isso. Acho que é preciso mudar isso. E temos Évora, Capital Europeia da Cultura 2027, podia ser uma, Um estímulo para uma, isso, não é? uma oportunidade para isso. Que vamos ver se eles querem fazer alguma coisa para mudar isso. Não, mas acho que é uma boa oportunidade para isso. É, quer dizer, temos todas as condições para isso, não é? Temos todas as condições, é só. É para mostrar que cá também se faz Claro. e cá também se consome, tão importante, também se consome humor que não seja esse humor ainda muito pronto, datado. Eu acho, tu estás a falar nisso e eu estou a pensar aqui numa situação que é os públicos diferentes e os públicos. O nosso público alentejano, eu tenho a ideia que é um bocadinho mais fechado, às vezes, em aceitação de certos humores. Não sei se tu tens essa noção ou se me consegues Depende, esclarecer nesse depende, sentido. depende. Depende, acho que depende muito das faixas etárias, especialmente. Estás-me a perguntar em relação tipo, a um humor mais agressivo ou um humor assim mais mainstream? É isso que estás a perguntar? Epá, não sei na realidade não sei o que é que estou a perguntar, ou o estilo de humor que estou a perguntar. A realidade é que acho que ah, no humor em geral, sinto que as pessoas, lá está, o pessoal mais velho era muito à base da anedota, né? E depois quando vem às vezes este tipo de piadas parece que não associam muito porque é gozar com, Sim, voltamos claro. à mesma questão, né? Do Sim, sim. o coitadinho, ou com alguma coisa que se passou que, isto não se pode gozar porque... Sim, os temas sensíveis ainda são muito sensíveis para determinadas. Mas tu achas que destaca-se no Alentejo ou é geral a nível nacional? Eu acho que não tem a ver especificamente com o Alentejo, tem a ver especificamente com o interior. Ah, eu acho que tem mais a ver com isso. Embora Lisboa, Porto, etc., também tens muita gente que não se pode brincar com A ou com B ou com doenças ou com aquilo que. Tem sobretudo a ver com a falta de informação ou disposição, lá está, a falta de educação. Falávamos há pouco daqueles casos que acabam por, ou com o tempo, ir educando as pessoas. Acho que falta um bocadinho as pessoas perceberem, porque também vivemos numa sociedade muito religiosa e que em que a religião tem um peso significativo e até na maneira como tu pensas e que, portanto, tudo gozar com aquilo que é sagrado é ainda sacrilégio. E, portanto, não se pode. Quando depois o que acontece é que tu vais aos hospitais e vais aos IPOs e muitas vezes as pessoas que lá estão querem se rir exatamente das próprias situações em questão. Só que, lá está, isso depois voltamos àquilo que eu tinha falado há bocado. Acho que às vezes a luta tem que ser igual, não deve ser desigual. Mas falta isso sobretudo a educação. E isso, a educação, eu digo que às vezes é mais no interior porque está menos exposto a certo tipo de, lá está, a espetáculos constantes de stand-up. E associo isso àquilo que nós falámos no início e quando tu falaste na Évora Antiga, que é falta de acesso e falta de conhecimento e de visibilidade do que era a grande metrópole, Lisboa neste caso, e aqui acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas não têm a experiência, não têm o contexto, não têm o contacto com, às vezes com certas coisas e depois soa estranho, não é? E existe se calhar mais aquela censura, mais aquela crítica. Ahm, Mudando aqui um bocadinho para a questão da tua paternidade, tu tens um filho, não é? Um filho. Como é que isso te mudou? Epá, Porque tu falaste sim, e sim, falaste sim. bem que fizeste algumas mudanças na tua vida.
Sim, é sobretudo isso, ou seja, eu tinha eu nem sequer estava muito motivado para ser pai, era mais a Marta que estava, eu até nem digo assim: "Ah, está bem, pronto é isso, Tá bem. bora lá e tal, Vamos até já ali está às a ficar compras, está velho, bem. já estás a ficar velho e tal, vá, bora lá, vamos ver o que é que isto está". E acabei por ser de aquilo, se calhar dos 2 o que mais está sempre, não é ser galinha, mas estar, sempre mais preocupado, eh, com com ele. Obviamente que ele vai achar que ela que eu estou a dizer que ela não está preocupada. Não, mas às vezes Tu se calhar consegues co é mostrar um bocadinho mais epá, a distância de onde estavas e de onde estás hoje em dia, exatamente, não é? acho que é mais por aí. Ou seja, e aquilo que mudou foi isso, foi eu perceber que, de facto, a gente o que é que interessa na vida? Para mim o que me interessa não é estar a aparecer no canal X ou no canal Y, ou estar hum, a fazer vídeos e ter não sei quantas mil visualizações. Não me interessa muito mais eu estar agora na piscina, né, por exemplo. Estamos na piscina e estamos lá os dois a brincar à ilha, que é, eu meto-me numa boia e ele empurra-me para fora da boia e vai ele para a ilha. Depois, pronto, este tipo de brincadeiras. Isto a mim importa muito mais e vê-lo crescer e ver como é que ele se desenvolve, digamos assim, ah, dá muito mais prazer do que qualquer outra coisa. Claro. Do que qualquer outra E se coisa. calhar sentires que consegues estar a transmitir-lhe aquilo que são benefícios para Epá, a vida, não sim, é? e é viver Viver aquilo, o momento. porque isso para mim é que me importa, porque, pá, tirando meia dúzia de malucos que a gente hoje em dia fala deles ao longo da história, ninguém se lembra do Zé mediano de há 60, 70 ou 100 anos. Ninguém quer saber disso. Importa saber é o que com aquilo que tu te sentes bem, o que é que estás satisfeito. E a verdade é que quem vive no mundo do espetáculo, e aí estou a generalizar, mas evidentemente, se calhar nem são todas as pessoas assim, mas a maioria é gente insatisfeita. É gente que precisa constantemente e continuadamente de estar a ser falado, Da a, aprovação. a necessidade de aprovação, de estar no topo, não me chamaram eu vivia coisas destas, de ver gente que ficava doente porque não houve uma festa não sei onde e ela não foi convidada, ou não sabia, ou não estava lá, ou a gente de repente, a gente estava a tirar uma fotografia qualquer e aparecia um indivíduo que se punha mais à tua frente para estar Mais para destacada. estar destacado. E isso a mim sempre fez muita confusão. Eu gosto muito eh, de stand-up, gosto muito de escrever, de, sei lá, de estar, especialmente, que é aquilo, tu falas com qualquer comediante, acho que a maior parte deles vai dizer que 90% disto, da parte fixe disto, é estar com os outros comediantes. Exato. É a melhor É parte. tipo quase como um grupo de amigos, né? Que É a estás melhor ali parte, é a melhor parte. Há gajos que a gente também não gosta, também, né, não somos todos amigos, mas é a melhor parte. Mas no grupo de amigos há sempre alguns que vêm por causa do outro e que tu dizes assim: Exato. espera aí, ó. É a melhor parte. A melhor parte é antes, é o jantar antes, é quando o outro está lá, os 20 minutos dele, no palco, é o que a gente está, parvoíce que está a acontecer nos bastidores. Essa é a melhor parte. Gosto disso, mas não gosto de tudo o resto que te para que tu estejas a viver disto, te obriga um bocado a ser e a fazer. E isso fez-me distanciar um bocadinho e viver com as coisas. Gosto das pequenas coisas. Eu não, Eu li não, agora não no. ando à procura de fama só por fama e não sei, quando o gajo que sai à rua vai jantar, tens logo 3 pessoas a tirarem fotografia contigo e não sei o Pois, quê. nem consegues estar Isso a descansado. mim não me motiva. Eu li agora no outro dia uma. Por acaso ficou-me na cabeça. Muita gente diz que tu só tens uma vida, mas a realidade é que tu não tens. Tu só tens uma morte, É verdade. né? Yeah, As vidas tu podes ter as que tu yeah. quiseres. Eh, Isso ficou-me na cabeça. E agora tu estás a dizer isso e estou a associar a isso, que é, lá está. Tu tens uma vida, tu tens um filho, tu queres ver o filho crescer, tu queres aproveitar o momento com ele, não é? Isto E passa-se é, muitas horas, muitos dias fora de casa com uma profissão destas. Eu tive muitos anos em que, pá, todas as semanas tinha, lá está, tinha que ir 1 ou 2 dias para Lisboa, tinha que ir para o Porto, estava lá um fim de semana e, isso cria-te distanciamento até das próprias pessoas com que tu vives. Eu, para mim, prefiro muito mais daqui a, espero eu, muitos anos,
bater as botas e pelo menos se tiver algum arrependimento foi porque, pá, não, atuei no sítio A ou no sítio B e não seja outro. Exato, exato. Epá, é a minha Coisas forma de ver banais, as não é? coisas, estás a ver? Há outras. Quem é a pessoa que te mais influenciou na vida? Ou que tu sentes que é a tua referência? Ah, Epá, boa. Pá, eu gostava. Epá, na minha família tinha um tio que, entretanto, faleceu já há muitos anos, que tinha um timing excelente para largá-las. Era exatamente aquilo que eu dizia há pouco: ele via aquilo que nem mais ninguém via, era o meu tio Paulinho, ele via aquilo que mais ninguém via e nas situações de tensão que tu estavas na família. Tinha uma família enorme, que eram 7 irmãos, eram 13 ou 14 netos. Portanto, as reuniões eram sempre casa cheia e nos momentos de tensão, o meu tio Paulinho, pá, desfazia toda a gente com uma tirada assim, tipo, absolutamente desconcertante. E metade morria a rir e a outra metade ficava, pá, que lá vem lá vem este e outra tal, não sei vez. o quê. E desde o início, pá, eu ouvia e só queria ser aquilo fazer aquilo que ele fazia. Pá, depois em termos mais, digamos, mais gerais, pá, gostava muito do Raul Solnado. Raul Solnado era para mim dos melhores, e o Hermano José obviamente, né, mas o Raul Solnado tinha também esse timing muito E de uma forma tão natural, não é? sim, Fu, ele não boa precisava de escolha. muito. Hoje em dia, se tu vires coisas, não são da minha altura, do Zip Zip, que era um programa que havia nos anos 70, em que ele fazia aquelas personagens, pronto, que ia ao programa e fazia uma personagem. E o Carlos Cruz, salvo erro, e o não sei o que, agora não é o nome do outro, que apresentavam, entrevistavam, mas tu vês hoje aquilo, até porque até socialmente nós ainda passamos por muitos problemas que se passavam na altura, ainda hoje aquilo tem piada. Não há de ser uma coisa fa- espetacular, porque a comédia também evolui, não é? A comédia na prática é surpresa, é alguém surpreender-te com alguma Claro, coisa e tu claro. riste. E tu já viste tanta coisa hoje em dia que já é difícil coisas que se faziam antigamente surpreenderem. Mas tu vês hoje em dia e tu vês que aquilo, isto ainda hoje se calhar resultava aqui de alguma maneira. Portanto, o Raul Solnado sempre, eu olho para ele sempre sendo uma referência para mim, sempre gostei da forma como ele a entregava, digamos E, assim, a e, cena. e além da comédia, como é que consegues aplicar esses valores que tu retiraste dessas referências no dia a dia? Epá, Ou não sentes que. hum, que é que, eu, ah, o meu percurso na comédia deu-me coisas que ah, uma vida normal acho que dificilmente me daria. Aprendi coisas como essa capacidade de resistir, especialmente os objetivos, atingir objetivos, embora haja muitos que não atingi, mas atingi outros tantos que às vezes nem estavam, nem estavam no meu bucket list, digamos assim. Hum, e isso eu tento passar para o meu filho. Hum, Se calhar nem sei se lhe quero passar eh, a ideia de que ele deva prosseguir um caminho destes nas artes, porque é difícil, nem toda a gente se safa, e depois e os que não se safam, muitos deles não conseguem depois ter a capacidade de aceitar aquilo que viveram e depois, pronto, ok, vivi aquilo, então vamos para outra fase e ficarem bem com isso. Às vezes há muita gente que vive no passado e presa com rancores, depois Claro, dificilmente claro, conseguem claro. exorcizá-los ao longo da vida. Mas aquilo que eu tento passar foi isso tudo que aprendi que é importante tu não baixares os braços quando ouves o primeiro não, nem o primeiro, nem o segundo, nem o 25º, que às vezes é preciso redefinir objetivos, que às vezes lá está o caminho que tu tens traçado, pode não ser o mais certo e portanto o caminho vai-te mostrando o caminho, não é? É seguir, seguir E que e ele está tudo vai bem se com isso, ramificando, não é? e que está tudo bem com isso, e que não há problema nenhum. Agora, que tu tens que mostrar é uma atitude positiva perante aquilo que te acontece, né? Que é aquela também frase feita do a vida é, como é que é? 10% aquilo que te acontece e 90% daquilo, a forma como tu reages àquilo que te acontece. E é exatamente isso.
é tu saberes reagir da melhor forma e tirares o melhor proveito daquilo que te vai acontecendo, porque às vezes, eu já houve uma altura da minha vida que dei formação e usava muitas vezes este episódio ai, que agora estou-me a falhar o nome do gajo da Apple, como é que era o Steve Jobs, exatamente, que ele andou perdido na altura da universidade e fez durante 6 meses um curso de escrita, ai, como é que se diz? Tipo, desenhar, Ok. desenhar, De, só desenhar as letras, não sei o nome específico disso. serigrafia, né? Não, serigrafia é a Sim, impressão, escrita né? artística, vá, digamos, não é Isso. criativa, mas é tipo tu aprendes a desenhar letras de várias formas. Estás a ver? Tipo um A com umas Caligrafia. É isso, né? caligrafia, uma coisa Pois, assim, no sim. género de... E que isso foi um curso que ele tirou tipo só do nada, não sabia o que é que havia de fazer da vida, foi fazer esse curso ou essa cadeira na universidade, e que isso foi, depois, mais tarde, foi a base das fontes da Apple, ou seja, do sistema operativo da Apple, as fontes, os vários tipos de fontes vieram daí. E portanto, tudo aquilo que tu aprendes, às vezes, sei lá, aprendeste a fazer este copo de barro, parece que não te deu nada, agora não te dá nada, né? Mas Claro, um dia mais claro, tarde, se claro. calhar, sabes lá se isto vai ser importante daquilo que tu vais fazer no futuro. E é um bocadinho isso, assim, essa forma que eu fui aprendendo aquilo que tu vais aprendendo pronto, às vezes Dos pode não contactos não que vais fazer muito tendo, né? sentido ali, Sim, mas mais tarde sim. podes ir buscar isto a qualquer lado. Eventualmente há de fazer sentido, é isso, É. é isso. E Na os vida é muito comediantes isso. são muito isso. Um comediante é uma manta de retalhos. Não sabe nada, como disse. Pois, Não sabe nada, pois, como eu pois. disse. Sabe um bocadinho de tudo, mas sabe pouco de uma coisa em específico. Claro, claro. E é esse bocadinho de tudo que tu sabe. Às vezes estás no palco, estás a falar sei lá, de uma parvoíce qualquer, de como a gente vai, às vezes sei lá, ao supermercado e quando está lá o gajo a tirar, a ver as melancias, e de repente ouviste falar de uma coisa qualquer que te interessou sobre economia e juntas uma coisa qualquer sobre isso Exato, exato, exato. e faz sentido. Porque a tua mente também está preparada para isso, né? A tua Exatamente, cabeça também está porque preparada para isso. estamos sempre a trabalhar. E pronto, e é um bocadinho isso. Boa. Ah, queria te perguntar o que é que para ti é ser válido? Ah, olha, para mim o ser válido é estar disponível sempre para a minha família. Pá. Eu sei que isto parece aquela frase tirada do Daniel Oliveira, ou sei lá, mas é isso, estar sempre disponível para a minha família, para tudo, seja para cozinhar, porque a minha namorada detesta cozinhar, e eu aprendi a cozinhar porque ela detesta de cozinhar. Tipo, para o meu filho, quando ele não consegue, por exemplo, mergulhar, porque tem dificuldade em pôr a cabeça debaixo de água, vem logo ao de cima, passado 0,3 segundos. Eu pensar, "Bem, se calhar se ele comprar uma máscara de mergulho, ele vai se habituar a estar com a cabeça debaixo de água e isso vai ajudá-lo depois nas aulas de natação." E foi o que aconteceu. Ou, por exemplo, ir a Alcácer, fazer um espetáculo de solidariedade em que não ganhámos nada, mas fomos lá ajudar. Epá, para mim ser válido é tu estás disponível, hum, E arranjar soluções, né? Neste epá, caso, arranjar para soluções, aqueles estás que são os disponível teus. e pelo menos estás de bem com a vida. Nem toda a gente consegue chegar a este estado de estar bem com a vida. Há pessoas que conseguem logo desde o início, mas há pessoas que nunca conseguem na vida. Isto tem muita coisa cá por trás. E eu, há uns anos para cá, consegui chegar a esse ponto e Nós falámos aqui estou no, fixe. no último episódio, no último não, no 12º episódio com o Luís Pardal, nós falámos disto, que é, e ele disse isso mesmo, que é, as pessoas que estiverem mais felizes são mais empáticas. Tu se fores mais feliz, tu és mais empático. Há muita gente que não concorda com isto, mas a realidade é que tu estás mais disponível a Claro, ajudar, não é? exatamente. Porque não estás, tu muitas vezes quando não estás tão feliz, estás mais no sentido de culpar alguma coisa. Isto agora já estamos mesmo a tocar nos assuntos do Gustavo Santos, mas estás presente. É. Estás Acorda, na cena. Portugal! Exato. Estás na cena, estás a ver? Estás na cena, não é? Tipo, transportar as tuas frustrações, que toda a gente tem legitimidade para as ter e toda a Claro, gente tem, eu claro, também tenho, tu também tens, toda a claro, gente tem. claro, Mas se tu deixas que isso tome conta da tua vida, claro. É pá, isso. É isso. Temos de levar a não vida é de uma válido. forma, Lá não é está. válido, de uma forma É. mais leve. Sim, acho que sim. E o que é para ti a felicidade, Vasco? Epá, olha, estar aqui agora, por exemplo. Estarmos aqui à sombra desta figueira, não é? Isto é uma Curiosamente, figueira, não é? é. É, pois é.
Eu estou sempre, tudo o que tem a ver com figos, a minha namorada chama-se Marta Figo, estás a ver? Ok. E portanto estou à sombra de uma figueira. Estás a Estou à ver? sombra de uma figueira em casa, Tudo faz de um figo em sentido. casa e aqui eu também. Tudo faz sentido. É isso, é tipo estar, conseguir fazer aquilo que gosto de fazer e isso não me afetar, hum, emocionalmente, estás a ver? Chamarem para fazer um espetáculo aqui, como tive, qual é que foi o último que eu fui fazer? Um espetáculo de empresa, agora já não lembro, mas foi no Natal. Hum, tenho espetáculos de empresa ainda, mesmo não estando nas redes sociais, vou sempre tendo porque há malta que me segue, ou que se lembra de mim, ou que me procura. Hum, pá, já fiz aquilo que dizem que toda a gente, todas as pessoas devem fazer, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Também já escrevi um livro, portanto estou. Estás completo. Felicidade é isto. Felicidade é isto. Estás completo. Estou neste pronto para momento. morrer. Digamos. Dá-me lá mais umas vidas, já Exato, que é dá-me lá tipo mais um um gajo, tempinho. tem um gajo que quando chega àquela velocidade plena e depois morre. Pronto, olha. Pronto, já fiz o que tinha a fazer. Exatamente. Ele estava tão feliz, pá, era tão novo. Coitadinho. Ele reuniu todas as condições para isso, não é? Lembramos já do coitadinho, coitadinho. Ele era tão boa pessoa, podes ter sido a pior pessoa do mundo. Já, Coitadinho. mas normalmente as pessoas quando não têm nada são aquelas que estão mais prontas para morrer, não é? Que é Exato, tipo, exato. pá, era tão novo, pá. Pois, é sempre isso. Vasco, muito obrigado Eu que pela agradeço. tua participação, obrigado por esta partilha, pá, foi super divertido. Tivemos aqui um tempinho já. Pois, as pessoas, temos que libertar as pessoas. Há pessoas que estão Exato. atrás das câmaras. Epá, as pessoas já estão atrás das estão câmaras. a dizer Eu acho que as assim, pessoas vão ver tipo assim 2 horas. Ainda vou ver este episódio. do almoço. Sinto que era almoçar. Muito bem, Vasco, olha, muito obrigado. Um agradecimento especial. A vocês que estão aí, um grande obrigado por continuarem a assistir, por continuarem a apoiar. E dizer o quê? Vejam o próximo episódio que vai estar tão bom como este. E até à próxima. 3, 2, 1, yeah!